mês ali eu saí do nível 0 e cheguei no nível impressionador. Meus dashboards ficaram famosos na empresa e com o tempo eu passei a fazer relatórios e dashboards para as mais diversas áreas. E com isso me tornei o responsável pelo BI dessa empresa, ficando responsável por toda a parte de extração, tratamento, modelagem e visualização de dados. Foi aí que, 3 meses depois que eu comecei a mexer com Power BI, tive um aumento de 30% no meu salário e 2 meses depois tive mais um outro aumento de 11%. Só que assim, mais do que o reconhecimento e esse ganho financeiro, a maior transformação que o curso trouxe para mim foi pessoal. Eu estava bem desmotivado com a faculdade, o curso de engenharia, e hoje assim eu me enxergo seguindo a carreira de BI. Foi algo assim que eu me encontrei e tem dado muito retorno para mim. Então, deixo aqui minha recomendação para vocês, de olhos fechados, porque sei que vai ser transformador na carreira de vocês. Eu me chamo Rafaela e gostaria de contar um pouquinho para você sobre a minha carreira que se define entre antes e depois do Power BI Impressionador. Eu conheci esse programa há uns 8 meses atrás. Comecei a estudar para aplicar na empresa onde eu trabalho, né? Uns 4 meses depois, nós tivemos uma consultoria externa que indicou para nós o Power BI como o principal programa de análise de dados. E em uma SA, com aproximadamente 1.000 funcionários, só eu dominava o programa. Então começamos a produzir ferramentas para diversos setores, trabalhar diretamente com a diretoria e hoje, com 1 ano de casa, eu acabei de ser promovida a analista. Não poderia estar mais contente, né? Eu acho que o principal recado com a minha história é: estejam preparados para as oportunidades, porque elas aparecem e quando elas aparecem, ou você agarra ou ela pode passar e talvez nunca mais voltar, né? Meu nome é Fernando Goulart, tenho formação de recursos humanos. Estou aqui para falar para vocês aí dessa grande oportunidade que vocês estão tendo agora de estar participando da hashtag treinamentos. Eu sou um dos alunos da hashtag e posso dizer para você que minha vida mudou bastante desde que comecei a fazer o curso com essa equipe. Tinha que fazer antigamente cerca de 30 planilhas aí, montando dashboards individuais para cada controle que eu fazia diariamente. E através da hashtag treinamentos do Power BI Impressionador, eu consegui montar um conteúdo principal onde consolidasse todas essas informações de performance, controle de horas, controle de faturamento, controle de qualidade,
controle de produtividade, e isso me ajudou bastante na tomada de decisões junto à diretoria. Posso dizer que isso foi um diferenciador. Eu fui avaliado esse último ano que passou, de 2020, como um dos melhores gestores no meu trabalho, e com certeza a #treinamentos tem principal fator nesse conhecimento técnico que me ajudou aí a atingir esses objetivos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula do intensivão de Power BI. Eu quero saber se vocês estão me vendo direito, quero saber se vocês estão me ouvindo direito e, principalmente, se vocês estão animados para a nossa segunda aula do intensivão de Power BI, porque na aula de hoje a gente vai construir juntos um dashboard de produção irado.
Então, comenta aqui no chat se vocês estão animados para a nossa segunda aula. O que vocês acharam da primeira aula? Se você curtiu, se você achou fraco, se achou demais, se achou de menos. Então eu tô aqui com a Lari. Lari, dá um alô caloroso pra galera, por favor. Boa noite, galera. Alon, assim como eu tô animada, a galera também tá muito animada aqui no chat. Estão comentando sem parar, que estão ouvindo muito bem, que estão te vendo muito bem e estão super animados pro conteúdo de hoje. Então vamos com tudo. A galera tá curtiu a aula de ontem, não curtiu a aula de ontem? Como é que foi? Olha, pelo que eu tô vendo aqui, curtiram bastante, estão animadíssimos, falaram que a aula tava sensacional, muito boa, excelente. Se vocês gostaram da primeira, vocês não perdem por esperar a segunda aula e, claro, as outras também. Galera, 3 avisos super importantes que eu já quero partir aqui direto pra mão na massa, pro conteúdo. Então, uns 3 avisos importantes. Primeiro, chama os amigos, então copia o link dessa aula e manda pra alguém que você acha que deveria aprender Power BI. Segundo, faz o download do material, então a apostila completa com todo o passo a passo das aulas e arquivos usados vai estar aqui na descrição do vídeo. Inclusive eu quero saber, ó, quem fez o download, quem já pegou a apostila da aula de ontem, que tinha todo o passo a passo, e hoje a gente também tem a apostila aqui com todo o passo a passo da aula 2, que, porra, a apostila, sem brincadeira, tá sensacional aqui, com tudo bonitinho, mastigadinho pra você. Então, quero saber, inclusive, se vocês têm feedback da apostila da aula 1. Se você tiver, se você acessou, comenta aqui no chat para eu saber também. E terceiro, lembra de não praticar durante a aula, aquela sugestão de amigo. Então, durante a aula, só presta atenção, faz anotações, não tenta fazer em paralelo para não se perder, depois você pratica, tranquilo? Inclusive, se você chegou de paraquedas aqui, se você por acaso não está inscrito no evento, não está no grupo do WhatsApp dos avisos, Lari, eu vou pedir para você colocar o QR Code na tela, por favor, para a galera poder se inscrever. Então, se por algum motivo você não está inscrito no evento, alô, eu caí aqui de paraquedas no YouTube, você pode ou escanear o QR Code ou aqui na descrição vai ter o link de inscrição no evento, que aí você vai estar na lista oficial de e-mails no grupo do WhatsApp para receber todo o material, para receber todos os avisos oficiais do evento, tranquilo? Beleza. E aí, lembrando do nosso cronograma aqui, da nossa programação do evento. E aí, na aula 1, ontem, foi dashboard de vendas. Aula 2, hoje, dashboard de produção. Aula 3, amanhã, dashboard de RH, de recursos humanos. E aula 4, na quinta-feira, dashboard financeiro, passo a passo completo. Vamos lá. E aí, lembrando, agora eu vou abrir o Power BI e começar o conteúdo da segunda aula. Eu quero saber se você está preparado. Hoje a gente vai aprender muita coisa nova. Então eu quero saber se você se compromete a assistir a aula do início até o fim. Se você se compromete a assistir a aula do início até o fim, já manda aqui no chat, hashtag partiu dash, para a gente fazer o nosso dashboard. Ou se não, manda aqui, nem vou. Quero saber quem tá no time partiu dash, quem tá no time nem vou. Comenta aqui no chat que agora a gente vai fazer esse dashboard de produção completo, passo a passo, juntos aqui dentro do Power BI. Lari, a galera tá falando que partiu dash, não partiu dash, como é que tá aí? Com certeza, todo mundo comentando, sem exceção, partiu dash. Partiu dash, então a voz do povo, a voz de Deus, vamos aqui pro nosso famoso Power BI. Galera, é o seguinte, então que nem eu falei, a gente vai fazer esse dashboard de produção que tá aqui no gabarito, mas eu vou abrir o Power BI do zero pra gente construir juntos, passo a passo. E aí, aproveitando isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir com vocês o nosso conteúdo aqui da aula de hoje, que é a nossa base de dados no Excel. Então lembrando que na descrição você vai ter todo o material, mas lembra de depois você faz o download, depois você pratica para não acabar fazendo junto e se perder. Então aqui, na aula de hoje, a gente vai ter uma base de dados com histórico de produção de peças dentro de uma empresa, de produtos dentro de uma empresa. E um detalhe que eu quero reforçar contigo que é, não fica preocupado com, hoje a gente está vendo produção, ontem a gente viu vendas, depois vai ser RH. Então, a área em si é o de menos. O que mais importa é você aprender todos os fundamentos que a gente está passando aqui, toda a parte prática que vai funcionar independente da área. Então, às vezes a galera fala, mas Alon, a minha área é marketing, a minha área é compras, a minha área é logística e tudo mais. Cara, os princípios, os fundamentos, as fórmulas, a parte prática vai ser exatamente a mesma. Então, independe qual área que você está praticando, você vai conseguir transpor, você vai conseguir jogar os conhecimentos ali para a sua área, independente ela qual for. Tranquilo? Vamos lá. Então, nessa base de dados, a gente vai ter o histórico aqui de produção de peças, de produtos, assim sucessivamente. E a gente vai fazer algumas análises, a gente vai fazer um dashboard em cima disso. Na primeira coluna, a gente tem o número da ordem. A ordem é como se fosse uma etapa da produção. Então, percebe que aqui a gente tem o número 1 aparecendo 3 vezes. Quer dizer que a produção desse primeiro produto levou 3 etapas. A etapa
que está na primeira linha, etapa que está na segunda linha, etapa que está na terceira linha. Então foram 3 etapas que no final a gente conseguiu terminar de produzir esse produto. Beleza, show de bola. E aí, depois, na segunda coluna, a gente tem qual é o operador, qual foi o funcionário, o colaborador que operou aquela etapa da produção. Então, de novo, o primeiro produto que a gente fabricou, ele levou 3 etapas para ser produzido. O segundo levou 3 etapas para ser produzido. Aqui, ó, 1, 2, 3. Depois, o terceiro produto levou 1, 2, 3, 4 etapas para ser produzido e assim sucessivamente, tranquilo? Depois o operador, depois o produto que foi fabricado, então esse jogo aqui, esse home theater, tem lente de câmera e assim sucessivamente. Depois, a gente tem na coluna D de dado uma ocorrência. O que é essa ocorrência? Ocorrência é se a gente teve algum, entre aspas, problema na produção. Não precisa ser necessariamente problema, então o controle de qualidade não é um problema nem nada do tipo. Mas quando a gente tem uma ocorrência, quer dizer que a produção estava parada, porque eu estava resolvendo alguma ocorrência. Então aqui a lógica é, nessa coluna de ocorrência, quando a ocorrência está preenchida, quer dizer que eu não estava produzindo nada naquele momento. Então, aquela etapa da produção, ela não teve nada sendo produzido de fato, não foi uma etapa produtiva. Ela só foi uma etapa ali de preparação de máquina, de controle de qualidade, de eventualmente alguma inspeção e assim sucessivamente. E quando a ocorrência estiver vazia, quer dizer que não teve nenhuma ocorrência para resolver. Consequentemente, foi uma etapa que foi produtiva. Tranquilo? E aí aqui do lado, ó, a gente vai ter a data de início daquela etapa da produção e logo depois a hora que começou. Então a data e a hora de início daquela etapa da produção. Depois a data e a hora de fim daquela etapa da produção. Então, por exemplo, a primeira etapa que a gente teve aqui, ela começou às 10h56 da manhã, desse dia 8 de janeiro, e terminou nesse mesmo dia ao meio-dia e 31. Consequentemente, demorou mais ou menos 1h30. Então, aqui na próxima coluna, a gente já tem quantas horas demorou aquela etapa da produção. Então, já está aqui em total de horas. Então, foi um pouco mais do que 1h30. Então, está aqui 1,59 horas. Em número decimal aqui para a gente conseguir trabalhar e fazer conta com horas e assim sucessivamente. Beleza. E aí, lembrando, essa 1h30, a gente não estava produzindo nada de fato. Por quê? Porque a gente estava resolvendo a ocorrência que era preparação de máquina. Então, se a gente não estava produzindo nada de fato, olha só a próxima coluna. Quantidade aprovada ou quantidade produzida, né? No fim do dia, a quantidade produzida foi 0, porque a gente não estava produzindo aqui nada, a gente só estava resolvendo ocorrência. Na segunda, também não produziu nada. Na terceira, que a gente não teve ocorrência, de fato a gente conseguiu produzir. E aí, na quantidade que a gente produz aqui, tem tanto a quantidade aprovada quanto a quantidade rejeitada. Então, imagina que eu produzi 500 peças. Às vezes, dessas 500 peças, nem todas foram aprovadas. Então, eventualmente, foram, sei lá, das 500 que eu produzi, 490 foram aprovadas, 10 foram rejeitadas. Então, eventualmente, a gente vai ter aqui, ó, algumas ocasiões onde eu tive, ó, algumas peças aprovadas e algumas rejeitadas. 57 aprovadas, por exemplo, 7 rejeitadas nesse caso. Nesse caso aqui, nessa linha que eu estou te mostrando agora, a gente teve 64 peças produzidas. 57 delas aprovadas, 7 delas rejeitadas, beleza? Então, essa é mais ou menos a lógica aqui dessa nossa base de dados. Então, de novo, número da ordem, que é a etapa da produção, depois o operador, o nome do produto que foi produzido, se teve ocorrência ou não, data e hora de início daquela etapa da produção, data e hora de fim, quantas horas a gente ficou trabalhando naquela etapa, quantas peças foram produzidas e aprovadas, quantas peças foram produzidas e rejeitadas dentro daquela operação, dentro daquela etapa na produção. Beleza? Então, galera, eu sempre faço questão aqui de passar pela base de dados para a gente garantir que está fazendo sentido, justamente porque o primeiro passo, na verdade, não é você sair, que nem às vezes a galera faz, sai jogando o dado para o Power BI e não sabe nem o que está querendo fazer, já sai querendo criar um monte de gráficos e fórmulas e assim por diante. Então aqui, a lógica é você primeiro entender a sua base de dados, você saber quais são as análises que você vai querer fazer e assim por diante. Então, por enquanto, tá tudo certo, deu para pegar a lógica da base de dados, ficou alguma dúvida, tudo tranquilo, tudo arriba, manda aqui no chat. Lari, por enquanto, tudo de boa, na lagoa, sim, não, suave na nave, como é que tá aí? Tudo tranquilo a princípio, pelo que a galera tá falando aqui no chat. Belezura, então vamos fechar aqui o Excel e vamos abrir o nosso famoso Power BI.
E aí na aula de ontem, a gente já viu aquele primeiro passo no Power BI, que era justamente a gente trazer dados de algum lugar. Que era, a gente clicou aqui em importar pastas de trabalho do Excel, a gente fez aquelas edições dentro do Power Query, e para a gente conseguir ganhar tempo e aprender coisas novas, eu já deixei a base de dados aqui dentro. Então antes da aula, eu já cliquei aqui em importar pastas de trabalho do Excel e já deixei aqui a base de dados dentro do Power BI, beleza? Para a gente conseguir já seguir aprender coisas novas além do que a gente aprendeu ontem. Então, tanto que aqui você vai ter exatamente as informações já aqui dentro. Inclusive, o negócio que eu gosto de fazer, ó, eu já estou aqui nessa... Aí, na verdade, antes de mostrar, quero ver quem lembra o nome das 3 guias principais aqui, ou não precisa ser o nome, mas quais são as 3 guias principais aqui dentro do Power BI, que são essas 3 primeiras aqui que aparecem. Quero ver quem lembra o nome. De novo, não é aula de decoreba nem nada, mas só para ver quem lembra mais ou menos qual que é o objetivo, qual que é a função de cada uma delas. Coloca aí no chat. Eu quero ver quem tá bom de memória aí, ó. Primeira guia, segunda guia, terceira guia do Power BI, que são as guias principais que a gente usa aqui. Lari, alguém lembra quais são os nomes das guias, sim ou não? Ó, e aí tem aquele delezinho entre o que a gente fala aqui, o que vocês escutam no YouTube, mas diz aqui, ô Lari, como é que tá aí? Alguém lembrou? Por enquanto não, hein? Não tem problema. Chegou. Começou a chegar. Manda. Relatório, tabela e modelo. Perfeito, a galera já mandou aqui. Primeira guia é a guia de relatório, onde a gente faz o dashboard em si, os gráficos. Segunda guia, que é a guia de tabela, onde a gente consegue ver os dados de fato. Terceira guia é modelo, que é para quando você tem várias tabelas e você quer juntar as informações entre elas, usando o que a gente chama de relacionamentos entre tabelas. Beleza, então eu vou na segunda guia, que é a guia de tabela, e eu só vou colocar os dados em ordem. Lembra que eles estavam lá no número sequencial? A produção 1, depois a produção 2, depois a produção do produto 3. Então eu vou colocar aqui, ó, na setinha para baixo, classificar em ordem crescente, só para ficar aqui certinho na ordem. Beleza. E aí, vamos lá. O que a gente vai querer fazer aqui? A gente vai, na aula de hoje, começar a trabalhar com algumas fórmulas dentro do Power BI. E aí a vantagem das fórmulas... lembra que ontem, por exemplo, a gente conseguiu criar um dashboard sem precisar de fórmulas. Só que a grande vantagem da gente criar as fórmulas é permitir a gente fazer cálculos que a gente não conseguiria sem elas. Então, uma simples soma, uma média, uma contagem ou coisas do tipo, eu consigo fazer direto no relatório sem precisar criar fórmula. É só jogar ali informação dentro de um gráfico que ele já vai fazer a soma para mim. Mas outros tipos de cálculos mais elaborados, eu vou ter que fazer fórmulas e é exatamente isso que a gente vai aprender agora na aula de hoje. Mas, de novo, antes da gente partir para a parte de cálculos, para a parte do dashboard em si, o que eu comentei ontem que é super importante? Manda aqui no chat que eu comentei, quem lembra, o que a gente precisa fazer antes de sair criando gráfico aqui no nosso relatório, antes de sair fazendo qualquer coisa dentro do Power BI. Eu preciso ter uma coisa, ou algumas coisas muito claras aqui na minha cabeça para não sair fazendo qualquer coisa aleatoriamente. Então manda no chat quem sabe o que é. E aí, como tem aquele delay do YouTube, já vou dando um spoiler aqui, mas a Lari vai me falar se a galera lembrou, que é basicamente a gente pensar nos indicadores que a gente vai querer apresentar para eu poder calcular exatamente quais são os indicadores que eu quero, para eu poder eventualmente já saber o que eu quero apresentar no meu relatório e assim por diante. Lari, alguém falou alguma coisa parecida com isso aí? Eles estão falando sobre transformar os dados. Transformar os dados. Beleza, essa parte eu deixei feita aqui. Aquela listinha que você fez ontem. A listinha com os indicadores. E aí, galera, cara, uma das coisas boas aqui que você pode fazer, cara, eu sempre recomendo você entender um pouco sobre os indicadores da sua área. Então você não precisa, se você trabalha com marketing, meu Deus, você não precisa ser o maior especialista em marketing do planeta. Trabalha com logística, não precisa ser o maior especialista de logística do planeta. Mas você precisa entender quais são os indicadores da sua área, saber dizer se o indicador, se ele tá bom, se ele tá ruim, saber analisar se ele tá bom, se ele tá ruim, saber quais são os principais indicadores e as métricas que a sua área ou a sua empresa olha para você eventualmente conseguir ajudar nessa parte dos dados, que aí cada vez mais a gente está caminhando para um mundo, né, onde cada vez mais é importante você ter esse conhecimento e não só o conhecimento, digamos assim, técnico da ferramenta, mas você saber analisar os indicadores. Então, se você pesquisar, por exemplo, por indicadores de produção, você vai conseguir encontrar várias coisas como eficiência da produção, produtividade e assim sucessivamente. Então, a ideia é mais ou menos essa. Vamos lá. Então, comenta aqui no chat e aí, de novo, você não precisa ser da área aqui de produção nem nada do tipo para a gente tentar pensar juntos em alguns indicadores que a gente pode calcular ou apresentar de acordo com tudo isso aqui. Então manda aqui no chat, vou abrir um bloco de notas, um Word, o que você colocaria, o que você apresentaria de
análise aqui dentro com essa análise de produção. Então, a gente tem, por exemplo, qual foi o número de horas trabalhadas em cada uma das etapas de produção. Então, algumas coisas que a gente já pode fazer, por exemplo, para já exemplificar, é calcular o total de horas trabalhadas. Então, a gente tem aqui quantas horas a gente demorou em cada etapa da produção, a gente pode calcular já o total de horas trabalhadas. E aí depois eu posso fazer o total de horas trabalhadas de acordo com cada funcionário, de acordo que a gente investiu dentro da produção de cada produto e assim sucessivamente. Depois, uma outra análise que eu posso... Inclusive, na verdade, já estou me adiantando. Lari, alguém comentou aí mais análises que a gente pode fazer? Já manda aqui que eu já vou anotando na listinha. Fala. Comentaram sobre produtividade. Beleza. Produtividade. O que mais? Eficiência. O que mais? Total de itens produzidos. Perfeito. Itens produzidos, por exemplo. Peças aprovadas, peças rejeitadas. Maravilha. Peças aprovadas. Produtos. Peças aprovadas, peças rejeitadas e assim sucessivamente. Show de bola. Então, a lógica é mais ou menos essa. A gente não precisa necessariamente agora parar e colocar absolutamente tudo, mas a ideia é que você geralmente faça isso quando você for começar o seu projeto, seu trabalho, assim por diante, para você já ter essa noção. Então aqui é mais para a gente passar essa ideia aqui para você, tranquilo? Vamos lá. Então vamos começar aqui justamente pela informação de total de horas trabalhadas. Então, se eu voltar no Power BI, eu tenho aqui do lado, olha só, eu tenho a informação aqui de o total de horas. Então, total de horas que a gente gastou em cada uma das etapas de produção. Bom, e esse total de horas, se eu somar ele, eu vou ter o total de horas que a gente trabalhou aqui dentro. Bom, e aí, para fazer isso, para fazer qualquer operação aqui dentro do Power BI, a gente consegue fazer o que a gente chama de usar as fórmulas. Vou escrever o nome aqui, que são as fórmulas DAX. São as fórmulas DAX. Então, as fórmulas DAX vêm do inglês Data Analysis X. Vou botar o X em maiúsculo, que é daí que vem o X do DAX. Expressions. Que é basicamente expressões de análise de dados. Então, é um nome bonitinho para as fórmulas do Power BI, que são as fórmulas DAX. Então, como que eu faço para criar uma fórmula aqui dentro do Power BI? Beleza, deixa eu só fechar o gabarito aqui. Beleza. E aí, para a gente conseguir fazer isso, você vai clicar com o botão direito dentro de qualquer lugar da sua tabela e você vem aqui nesse botão, criar uma nova medida. O que é uma nova medida? Uma nova medida é uma nova fórmula que você está criando dentro do Power BI para te dar um resultado, beleza? Então, um número, uma média, uma soma, uma contagem, alguma coisa do tipo, beleza? Então, vou clicar aqui, nova medida, de novo, você pode clicar em qualquer lugar com o botão direito na tabela, e você vem aqui em nova medida e vai aparecer lá em cima a barra de fórmulas. E na barra de fórmulas, do lado esquerdo, você vai colocar o nome que você quer dar para aquela fórmula. E do lado direito, você vai colocar qual é a conta que de fato você quer fazer. Então, do lado esquerdo, eu vou colocar aqui, o nome da medida vai ser, por exemplo, total de horas trabalhadas. Vou botar aqui horas trabalhadas. Vai ser igual. Eu vou colocar a soma, que vai estar as fórmulas do Power BI são em inglês. Então, vai estar sum. S-U-M. Você fala assim, meu Deus, a aula vai estar em inglês, então tem que ter doutorado em Harvard para conseguir usar as fórmulas do Power BI? Claro que não. Você vai ser, como todas as fórmulas são sempre em inglês, não tem essa de, por exemplo, Excel, já vi muito disso. Putz, aprendi Excel em português, cheguei na empresa, era em inglês. Ou aprendi Excel em inglês, cheguei na empresa, era em português. Aqui não tem essa. Aqui as fórmulas vão ser padronizadas. Então, soma é sum, média é average, você calcular o máximo vai ser max, a contagem vai ser count e assim sucessivamente. Então, as horas trabalhadas, eu vou colocar aqui soma. E ele pergunta assim, Alon, qual é o nome da coluna que tem os valores que você quer somar? O nome da coluna que tem os valores que eu quero somar é essa aqui, total horas. Então, vou escrever aqui, total horas, que ele já vai sugerir aqui o nome da coluna. Então, eu posso até clicar nessa sugestão que ele teve, que ele já mandou aqui. Base produção, que é o nome da tabela, e o nome da coluna, total de horas. Então, se eu clicar nessa opção, deixa eu só tirar um pouquinho aqui do zoom, para caber, então ele já vai puxar essa informação, posso fechar o parênteses e dar o Enter, beleza? Então, eu coloquei aqui soma, falei que eu quero somar a coluna de total de horas dessa base de produção. Beleza, então, agora, onde que vai aparecer o resultado aqui dessa minha fórmula? Na verdade, aqui do lado direito, lembra que eu tenho as colunas, né? Então, data fim, data início, hora fim, hora de início, assim por diante. E eu tenho essa medida que a gente criou de horas trabalhadas, tanto que ela está com esse símbolo de calculadora lá, e dá para ver que
tá com esse símbolo de calculadora aqui? Sim, dá pra ver. Isso significa que ela é uma medida, uma fórmula que a gente criou. Só que o resultado das medidas não aparece pra gente dentro aqui da tabela. Para ver o resultado de uma fórmula, de uma medida que a gente cria, a gente precisa ir lá no nosso relatório e colocar algum cartão, por exemplo, para apresentar esse dado. Então eu vou colocar o meu cartão. Dentro desse cartão, o retângulozinho escrito 1, 2, 3, que é que a gente viu na aula de ontem, para apresentar um dado, uma informação, um texto, assim vai. E eu vou colocar as horas trabalhadas aqui dentro do valor. E tá lá, 39.850 horas trabalhadas. Perfeito. Então já fizemos aqui nossa primeira fórmula, nosso primeiro cálculo. E aí, só um ponto que eu queria perguntar para vocês, que é o seguinte. Eu fiz essa fórmula de horas trabalhadas aqui. Ok. Só que, ao invés de ter feito as horas trabalhadas com fórmula, eu poderia ter botado isso no cartão de um jeito mais fácil ainda. Que era, deixa eu clicar aqui fora do cartão, eu vou colocar um outro cartão, e dentro desse outro cartão, ao invés de puxar as horas trabalhadas, que foi a fórmula que eu fiz, eu vou puxar direto a coluna que tem o total de horas. Então, ao invés de criar uma fórmula que vai somar o total de horas, eu já vou botar direto a informação do total de horas aqui dentro do cartão. Total de horas aqui no valor. E deu exatamente o mesmo resultado. Lembrando qual que é a diferença. No cartão da esquerda, eu coloquei a medida, né, a fórmula que a gente criou. No cartão da direita, eu não coloquei a fórmula. Eu coloquei direto a coluna. E lembra que o padrão do Power BI, quando eu jogo uma coluna de números num gráfico, o padrão dele é somar os números daquela coluna. Então, eu não precisava ter feito essa soma para conseguir criar esse cartão. E a dúvida que eu pergunto para vocês, que você pode comentar no chat se você tiver alguma ideia, é por que a gente criou essa fórmula das horas trabalhadas se eu podia ter criado o cartão sem precisar dessa fórmula? Por que eu fiz isso? E enquanto vocês comentam, a resposta basicamente é: aqui na hashtag, os professores eles ganham por hora de aula dada. Então, quanto mais horas de aula a gente der, mais a gente ganha. Tô brincando. Uma piadinha aqui. Beleza? Então, a lógica é, sim, tem uma resposta para isso. A gente não criou aqui à toa, a gente não tá tomando tempo à toa. Então, comenta aqui no chat se você tem uma ideia do porquê que a gente criou a fórmula, já que a gente poderia ter feito sem ela. Então, vamos lá, comenta aí. Lari, alguém tem alguma sugestão do porquê que a gente criou a fórmula, já que poderia ter feito o cartão sem usar a fórmula? Alguém tem alguma sugestão aí? Senão já começa a dar uns spoilers aqui. Normalmente, às vezes a galera fala organização, alguma coisa assim, mas... Pra isso, pra reutilizar no futuro. Perfeito. A Lari falou, sabe quem deu? Não, enfim. Então... Não consegui ver o nome não, porque tem vários comentários. Perfeito. Então, alguém falou mais alguma coisa? Organização, reutilizar? Nesse sentido aí. Outras variações, mas nesse sentido. Perfeito. Então, a grande resposta é... Primeiro, definitivamente para esse caso, que eu não precisava ter criado a fórmula. Então, realmente não precisava. Mas, a galera às vezes fala de questão de organização, e ok. Mas o principal é eu poder reutilizar essa fórmula no futuro para outros cálculos. Então, se eu tiver, por exemplo, as horas trabalhadas, e eu tiver... Ou, por exemplo, imagina que você fez uma conta, você calculou o lucro, você calculou o faturamento. Imagina que as duas separadas você poderia colocar dentro de um cartão. Mas, às vezes, você quer dividir um número pelo outro. E aí, para dividir um número pelo outro, o cartão não faz uma divisão de dois números. Você já precisa criar uma fórmula para fazer a divisão de dois números. Ou seja, isso aqui foi só um exemplo simples para te mostrar aqui. Para a gente poder... que a ideia de criar as fórmulas é principalmente... Vamos lá. Aqui eu estou falando de uma fórmula que a gente teria uma outra solução de fazer. Porque soma, o cartão já faz. Mas, para as fórmulas do Power BI tem duas coisas. Primeiro, a gente consegue reaproveitar elas em outros cálculos. Então, para eu fazer uma divisão, para eu fazer uma soma, uma multiplicação, que eu não conseguiria fazer direto no cartão. E segundo, dentro das fórmulas do Power BI, a gente tem centenas de fórmulas que não são essas fórmulas comuns. Soma, média, contagem e tudo mais. Porque, de novo, aqui dentro do meu cartão, eu tenho aqui que eu posso fazer soma, média, mínimo, máximo e tudo mais. Só que eu não consigo fazer, por exemplo, alguma conta com filtro, alguma média móvel, alguma análise mais elaborada que não sejam essas simples aqui. Tranquilo? Beleza. Então, eu vou apagar o segundo cartão, vou deixar aqui só o primeiro. E aí, algumas outras análises que a gente pode fazer, que é o seguinte. A gente falou, por exemplo, de ter... depois, a quantidade de peças aprovadas, a quantidade de peças rejeitadas. Perfeito. A gente vai querer fazer isso. E aí, pensando nisso, como que a gente vai conseguir fazer
essa informação. Beleza, imagina o seguinte, eu quero saber desse total de horas trabalhadas aqui. Então, eu tenho do total de horas trabalhadas, algumas horas que foram produtivas, por exemplo, que eu estava produzindo alguma peça, e algumas outras horas que eu não estava produzindo, que eu estava resolvendo alguma ocorrência. E a mesma lógica também a gente consegue pensar para as peças. Então, em algumas etapas da produção, eu tive algumas peças que foram aprovadas, algumas peças que foram rejeitadas e assim por diante. Então, antes da gente seguir, vamos ver primeiro quantas peças aprovadas eu tenho, quantas peças rejeitadas, para a gente conseguir fazer essa análise. Então, vamos puxar aqui dentro da minha tabela. Eu quero saber quantas peças foram aprovadas no total, então total aprovado, qual foi o total rejeitado e, consequentemente, qual foi o total produzido. Porque concorda comigo que o total aprovado mais o total rejeitado vai ser o total que eu produzi. Então, se eu tenho 900 peças aprovadas, 100 rejeitadas, quer dizer que eu produzi 1000 peças no total. Então, vamos fazer essa conta aqui, por exemplo, da quantidade aprovada? Então, mesma lógica para criar a fórmula. Botão direito, em qualquer lugar na tabela, nova medida, e essa nova medida eu vou chamar aqui de total aprovado, que vai ser simplesmente uma soma dessa minha coluna aqui chamada de quantidade aprovada, chamada de QTD aprovada. Você começa a escrever o nome da coluna, ou você clica nela, que já está aparecendo aqui como sugestão, ou ao invés de clicar nela, você só vem aqui e você aperta o atalho Tab, aquelas duas setinhas em cima do Caps Lock, que ele já preenche para você. Show! Então, somando a quantidade aprovada, vamos dar um Enter aqui agora, vamos ver se deu certo a nossa fórmula. Então, vou puxar lá para o meu relatório, vou criar um novo cartão, dentro desse novo cartão vou colocar a informação aqui de total de aprovado, total aprovado. 3 milhões de peças aprovadas, beleza. E aí até um detalhe, esse número aqui ele tá aparecendo meio arredondado, né? Então não necessariamente foi 3 milhões, deve ter sido 3 milhões e uns quebrados. Então posso vir aqui, ó, na parte de formatação, e onde eu tenho o texto explicativo, eu posso mexer, ó, no valor para ele ficar com, para ele ter uma quantidade de casos decimais diferentes ali, por exemplo. Então ou eu posso vir aqui, eventualmente no próprio valor ou no próprio cartão e tudo mais, ou eu posso chegar aqui no próprio número, ó, no total aprovado, posso clicar aqui nele e botar mais casos decimais aqui em cima e tudo mais. Então eu posso colocar, por exemplo, ó, eu cliquei aqui na medida, vim aqui em cima e coloquei 2 casas decimais. Então 3,08 milhões é o nosso total de aprovado, beleza? Show de bola. Bom, e aí agora, qual que vai ser a lógica aqui? Então a gente fez o total aprovado, vamos fazer o total rejeitado. Então vou voltar aqui na minha tabela, botão direito, nova medida, vou botar aqui total rejeitado, vai ser igual, e aí eu vou colocar a informação aqui de soma da quantidade rejeitada. Aí quando você tem duas colunas que ele está sugerindo, você pode ir com a setinha aqui do mouse, e aí vim até a quantidade rejeitada, apertei o Tab, fecha parênteses e dá o Enter. Show de bola. Então vou colocar mais um cartão, dentro desse outro cartão eu vou puxar a informação aqui de total de peças rejeitadas, que foi 21.000 peças rejeitadas. Então, total aprovado 3 milhões, total rejeitado 21.000, e aí se você quiser botar o número certinho, né, sem precisar ficar pensando em casos decimais ou coisa do tipo, ó, vou clicar aqui em cartões, e aí, olha só, ele tem aqui, nessa parte de cartões, você pode pedir para configurar um valor específico do cartão. Por que eu estou falando isso? Porque dentro desse cartão aqui, esse cartão, que é o cartão mais novo, né, que ele tem esse raiozinho, você pode colocar mais do que uma informação. Então, por exemplo, se eu quisesse botar total rejeitado e total aprovado no mesmo cartão, eu conseguiria. Então, ó, total aprovado, total rejeitado, poderia fazer isso dentro do mesmo cartão, por exemplo. Então, aqui, justamente por isso, na parte de formatação, quando eu vou editar os cartões, eu posso aplicar uma formatação que vai servir para todos os cartões que estão nele, para todos os valores, ou para um valor específico, beleza? Então, deixa eu tirar aqui o valor do total aprovado, para deixar só um. Mas então aqui, se você quiser mexer na parte do número, ó, você vem aqui em texto explicativo, depois você vem, ó, no que você quer mexer, eu quero mexer no total rejeitado, e aí dentro do total rejeitado, você pode escolher aqui no valor, então vou repetir aqui, ó, vim aqui no texto explicativo, selecionei qual valor que eu quero mexer, que é o total rejeitado, e aqui dentro de valor, eu vou escolher as unidades que eu quero mostrar, quero sem unidade nenhuma, ele vai mostrar o valor certinho, 21.076 unidades. Aqui eu posso fazer a mesma coisa nesse outro cartão. Cliquei nele, vou vir aqui na parte de texto explicativo, ó, texto explicativo. Depois eu quero mexer no total aprovado.
E aí no valor eu quero colocar sem unidade nenhuma, que ele vai mostrar o valor certinho ali. Posso até tirar as casas decimais aqui. Vou clicar no total aprovado, botar 0 casas decimais. Beleza? Então, de novo, a ideia não é que você se preocupe em ficar decorando esses pontos de formatação. Aqui você vai pegando tranquilamente com passo a passo depois, mas a ideia é só para você ter você ter tudo isso em mente aqui que dá para fazer. E aí você vai dando uma fuçada, você vai lembrando e vai naturalmente fixando na sua cabeça. Beleza? Show! Temos total de horas trabalhadas, total aprovado, total rejeitado. Só que agora que eu tenho total aprovado, total rejeitado, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer, eventualmente, ver o total de peças produzidas, por exemplo. Então, o total de peças produzidas, como que eu vou conseguir calcular? Só somar total aprovado com total rejeitado. E lembra que eu falei que a gente consegue justamente reaproveitar as fórmulas que a gente fez? Exatamente isso que a gente pode fazer. Posso pegar o total aprovado e somar com o total rejeitado para ver o total de peças produzidas. Então, vou voltar na minha tabela, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui em nova medida e eu vou chamar a medida aqui de total produzido. E o total produzido vai ser igual. Eu posso somar os dois números aqui. Eu posso somar o total aprovado com o total rejeitado. Como que eu faço isso? É só escrever o nome da medida, que ele já vai reconhecer. Ó, total aprovado, que ele já vai reconhecer a fórmula que eu fiz. Eu vou clicar nela, mais total rejeitado. E aí já vou clicar nela e vou dar o Enter. Então ele vai somar o 3 milhões e alguns quebrados com o 21 mil. E ele já vai me dar aqui o total produzido. Então, vou puxar aqui o valor. Então, vou criar um novo cartão. Vou colocar aqui o total produzido, que já vai dar lá os 3 milhões e uns quebrados. Então, vou clicar aqui na parte de formatação, texto explicativo. Quero formatar o total produzido. E aí, o valor eu vou colocar sem unidade nenhuma. Então, tá aqui. 3.105.327, que é a soma do total aprovado com o total rejeitado. Então, percebe que a gente já conseguiu começar a reaproveitar algumas fórmulas para fazer outras aqui dentro da nossa tabela. Beleza? Galera, até aqui, tá fazendo sentido? Tá claro? Sim? Não? Então a gente só criou algumas fórmulas simples por enquanto. Então, horas trabalhadas, total aprovado, total rejeitado, total produzido e assim sucessivamente. Então, até aqui, tá tranquilo? Não tá? Comenta aqui no chat, tudo certo? Alguma dúvida até aqui? E aí, Lari, como é que tá aí? Perfeito, a galera tá comentando que a aula tá show de bola, excelente. Estão compreendendo muito bem. Boa. Vamos de olho aqui no chat pra pegar algumas dúvidas. Perfeito, gabarito. Então, Lari tá de olho aí no chat para todo mundo. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu até aproveitar para salvar o arquivo, né, para não ter problema. E agora, na aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês um plano de fundo para a gente conseguir deixar o nosso dashboard mais visual. Então, nos arquivos da aula, vocês vão ter esse plano de fundo aqui, Bonitex, para a gente colocar como fundo no nosso relatório, justamente para a gente poder deixar ele mais visual. E aí, não só isso, como eu disponibilizei também, de bandeja aqui para vocês, o plano de fundo editável dentro do PowerPoint. Então, o plano de fundo nada mais é do que um slide no PowerPoint, onde eu coloquei várias caixinhas com alguma cor. Então, por exemplo, vim aqui na guia Inserir do PowerPoint, coloquei uma forma, né, no caso um retângulo de cantos arredondados, que é o segundo retângulo, e aí abri ele aqui e selecionei uma cor. Então eu vim aqui em cima, na parte do preenchimento, e escolhi alguma cor e assim por diante. Então é mais ou menos essa a lógica aqui, e eu fui posicionando nas posições aqui que eu queria para criar o meu relatório, posicionar os gráficos e assim por diante. Se eu não me engano, na apostila da aula 3 vai ter uma sugestão de aula ali para vocês, que eu tenho aqui que a gente tem aqui no canal do YouTube, que justamente mostra o passo a passo para vocês conseguirem criar um plano de fundo completo dentro do PowerPoint. Então, a gente vai pegar esse plano de fundo e jogar ali para dentro do Power BI. Como que você faz? Primeiro, eu já deixei ele disponível para vocês em arquivo de PNG, né? Em arquivo de imagem, que já vai facilitar. Mas, só para te mostrar como é que você faz para pegar do PowerPoint e exportar isso como uma imagem para conseguir usar lá no Power BI. Você vai clicar em qualquer objeto aqui do PowerPoint, que lembrando, está disponível aqui nos arquivos da aula, e aí você vai, depois de clicar em qualquer objeto, usar o atalho Ctrl+T. Ctrl+T de tudo. Tudo para você poder selecionar todas as informações. Esse clica com o botão direito, vem no botão Salvar como imagem, vou clicar, e aí ele vai pedir para salvar. Então eu vou chegar aqui, por exemplo, na área de trabalho, vou salvar aqui o plano de fundo dashboard, e aí tá aqui, vou colocar em PNG mesmo.
Beleza, vou clicar aqui em salvar e pronto. Agora tá salvo lá no na nossa aula. Então tá aqui, aula 2, tá? Plano de fundo, dashboard bonitão aqui pra gente. Beleza, como que eu faço para jogar isso lá pro Power BI? Eu vou abrir aqui meu relatório, eu vou clicar no espaço vazio, lembra de não clicar se você clicar no cartão, você está editando o cartão, se você clicar no fundo, você está editando o fundo. E aí, vindo aqui na parte de formatação, a gente vai ter aqui, ó, essa tela de fundo, que é o que eu quero mexer. Então, eu vou clicar na tela de fundo, procurar uma imagem, e aí, no caso, eu vou chegar aqui na aula 2, plano de fundo, dashboard, vou clicar no botão de abrir. Então, coloquei a imagem, só que não apareceu. Por quê? Porque eu só tenho que fazer 2 configurações. O primeiro deles é a transparência jogar para 0, então ele bota 100% transparente. Então, tirei a transparência para 0, já deu para ver que começou a aparecer alguma coisa aqui. E o tamanho da imagem, que é esse ajuste aqui, eu tenho que colocar na segunda opção. Então, você vai clicar no ajuste da imagem e vai colocar na segunda opção, porque a segunda opção ele vai justamente moldar o tamanho da imagem para ficar exatamente do tamanho da nossa página dentro do Power BI. Beleza? Então, só recapitulando, cliquei aqui na parte de formatação, tela de fundo, coloquei a imagem, joguei a transparência para 0 e o ajuste da imagem coloquei aqui na segunda opção, que ele já vai colocar aqui bonitinho pra gente. Beleza, então já começou a ficar, já deu pra ver que vai ter algumas, que já vai começar a ficar melhor. Só que, ao mesmo tempo, como a gente já tem um plano de fundo, percebe que os cartões estão com o fundo branco. Então, primeira coisa logo de cara que eu já sei que eu provavelmente vou ter que fazer é chegar nos cartões e tirar o fundo branco deles para conseguir valorizar, para conseguir aproveitar de fato o plano de fundo aqui do meu dashboard. Beleza? Show! Como que eu vou fazer isso aqui então? Vamos manter as informações que a gente vai querer apresentar por enquanto? Então, deixa eu tirar esse... Eu vou deixar por enquanto o total aprovado e o total rejeitado. Eu vou tirar as outras coisas aqui por enquanto. Então, vou deixar aqui total aprovado, total rejeitado. Vou clicar aqui no total aprovado e vamos dar uma formatada nele para a gente conseguir deixar ele mais bonitinho. Então, eu vou clicar na parte de formatação e eu quero tirar o fundo dele. Então, eu vou vir aqui, ó, em cartões e eu já vou querer tirar, ó, tudo. A borda, o divisor, a tela de fundo, tudo mais. Então, tirei esses pontos aqui e aí aqui nas formatações gerais também confere se não está com tela de fundo e tal. Então, por exemplo, aqui dentro de formatação geral e efeitos, tá vendo que ele tá com tela de fundo branca? Então eu vou desmarcar. Pronto, cheguei aqui e desmarquei. Beleza. Só que agora que eu desmarquei, a letra tá escura num fundo escuro, então não dá para enxergar. Então eu preciso pegar aqui e conseguir jogar ali o texto para ficar claro, para eu conseguir enxergar no fundo escuro. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui na parte de formatação do visual. No texto explicativo, que são os dados que estão aparecendo aqui dentro, eu vou chegar aqui no valor e eu vou colocar a fonte branca, beleza, já dá para enxergar, e o rótulo também, que é o que ele chama de label. Então o label eu também vou chegar e vou colocar com a cor branca. Show! Então já dá para enxergar. Agora só falta eu colocar exatamente o tamanho que eu vou precisar. Então deixa eu pegar aqui o valor, por exemplo, eu vou diminuir para conseguir caber os dados aqui certinho. Então deixa eu jogar aqui para um tamanho, sei lá, deixa eu ver aqui um tamanho 24, acho que tá ok. Beleza, talvez um tiquinho menos. E aí agora eu vou pegar o label, né, esse nosso rótulo, e eu vou fazer a mesma coisa. E inclusive, só um detalhe aqui, esse total aprovado, por exemplo, essa legenda que ele bota numa fonte, que é essa fonte aqui, Segway aqui. Então, eu particularmente, às vezes, eu gosto dessa outra fonte, então eu vou clicar aqui onde está label, eu vou trocar a fonte, opcional, tá? Mas eu vou trocar aqui para essa fonte DIN, que eu particularmente acho um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais visual. Beleza, então formatei esse meu primeiro cartão aqui. Então tá lá, total aprovado, e eu vou colocar ele nesse espaço aqui que a gente tem. Alon, sobrou um espacinho do lado esquerdo. A gente vai aproveitar ele logo mais. Eu vou te explicar como daqui a pouco, beleza? Então, coloquei aqui o total aprovado. E aí uma coisa que fica meio ruim de formatação é que tá vendo que o número ele tá grande, mas não dá pra enxergar, não dá pra ler ele direito? Então não dá pra ler logo de cara se são 3 milhões, se são 300 mil, se são 30 milhões. Então o que vale a gente colocar? Vale a gente colocar aquele tal do separador de milhar. Para ver 3 milhões, ponto 84 mil, ponto 251. Como é que eu faço para colocar esse separador de milhar? Eu clico aqui, ó, na fórmula, né, no número que eu quero formatar, que é esse total aprovado aqui. Cliquei no nome dela. E aqui em cima eu venho nesse separador de milhar, que é essa vírgula aqui, beleza? Eu vou clicar nessa vírgula, nesse separador de milhar, ele já colocou.
só é vírgula, porque no inglês o separador de milhar é vírgula, o separador de decimal é ponto. No português é o contrário. O separador de milhar é ponto. Mas enfim, então só pra você saber aqui por que tá assim. Porque o Power BI foi criado em inglês, então o separador de milhar em inglês é a vírgula. Então tá lá, quantidade aprovada de peças, 3.084.251 peças aprovadas, produzidas com sucesso. Então já começamos a montar os dados aqui do nosso relatório. Vamos fazer a mesma coisa aqui do total rejeitado. E aí, para tentar já otimizar um pouco o tempo de formatação, posso clicar no primeiro cartão, vir aqui no pincel de formatação e clicar no segundo, que ele já vai deixar formatado bonitinho também, para a gente já conseguir aproveitar. O que eu posso fazer, aqui, que aí vai ser a formatação específica de cada cartão, é mexer efetivamente aqui na ordem de grandeza, né? Que ele tá 21.000, eu posso botar o número sem arredondar nem nada. Então, vir aqui na parte de formatação, e aí vir aqui dentro dos cartões, fazer o mesmo processo que eu tinha comentado agora há pouco. Selecionar o total rejeitado, e eu quero aqui, ó, eu quero que o valor, cadê? Total rejeitado, na verdade aqui, no texto explicativo, total rejeitado, o valor eu quero colocar sem unidade nenhuma, tranquilo? Então percebe que eventualmente a parte de formatação em si vai ser a parte que vai dar mais trabalhinho em questão de detalhezinhos e tal, mas depois já vai, você já vai pegando a velocidade. Show! Então o total rejeitado está aqui, posso colocar a mesma formatação ali do separador de milhar. Então eu vou clicar no total rejeitado, lá em cima eu vou vir no separador de milhar para já ficar aqui certinho, total rejeitado 21.076. Beleza, então começamos a colocar aqui os primeiros dados, as primeiras informações. Agora, pensa o seguinte, a gente tinha calculado o total de horas trabalhadas. Vou até colocar um outro cartão aqui, que não necessariamente eu vou usar no relatório agora, mas só para a gente lembrar. Então, a gente teve o total de horas trabalhadas, que foi de 39.850 horas trabalhadas ali no total. Só que dessas horas, lembra que algumas horas foram produtivas, que eu estava de fato produzindo as peças. Em outros momentos, eu não estava produzindo, eu estava de fato ali só resolvendo alguma ocorrência, executando alguma ocorrência e tal. Então, o que eu quero fazer? Eu quero conseguir calcular quantas dessas 39.000 horas trabalhadas foram horas que eu estava produzindo e quantas dessas 39.000 horas trabalhadas eu estava parado, com a produção parada, não sendo executada. Como que eu consigo saber isso? Se foi uma hora produtiva ou não. Lembrando, eu tenho aqui a ocorrência. Se a ocorrência está vazia, o que isso significa? Se a ocorrência estava vazia, quer dizer que eu não tinha nenhum obstáculo, digamos assim. Quer dizer que eu estava produzindo as peças a todo vapor normalmente. Se a ocorrência está preenchida, quer dizer que, opa, eu tenho um obstáculo aqui, digamos assim, né? Estou fazendo controle de qualidade, preparação de máquina, inspeção, manutenção e assim por diante. Consequentemente, eu não estou produzindo nada nesse momento. Então, o que eu quero fazer? Para eu saber, por exemplo, a quantidade de horas trabalhadas produtivas, que eu estava produzindo alguma coisa, eu tenho que calcular o total de horas, mas eu tenho que calcular o total de horas com uma pequena condição. Eu não quero que ele calcule todo o total de horas trabalhadas. Se eu quero o total de horas produtivas, eu tenho que calcular quais são esses totais de horas que eu trabalhei, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, que a ocorrência tem que ser vazia. Porque se a ocorrência estiver vazia, consequentemente, significa que eu não tive nenhum empecilho, então eu estava produzindo normalmente. Ou seja, eu preciso fazer alguma fórmula que me permita fazer uma conta baseada em uma condição. Então eu quero somar o total de horas trabalhadas baseado em uma condição, em um critério, em um filtro. Qual que é essa condição? A condição é que a ocorrência tem que ser igual tem que estar vazio. Porque se a ocorrência está vazio, quer dizer que eu consegui produzir normalmente sem obstáculo nenhum. Eu quero saber se alguém tem ideia de qual fórmula no Power BI me permite fazer uma conta baseada em uma condição. Se você sabe, comenta aqui no chat pra gente ver quem já ouviu falar, quem já conhecia essa fórmula, que é uma fórmula que permite a gente fazer qualquer conta no Power BI baseada em uma condição, em um critério, em um filtro, que é exatamente o que eu quero fazer aqui agora. Então comenta no chat se você sabe, se você não sabe, a gente vai aprender agora. Lari, alguém falou aí qual é a fórmula que me permite fazer isso? Contar baseado ou fazer fórmula baseada em condição? Sim, posso falar? Pode, lógico. Ó, a galera tá mandando aqui algumas variações, na verdade. Manda. Estão falando
do Calculate. Show de bola. E outras eu não vou citar porque eu acredito que... Beleza. Ou seja, eu fui logo na... Mas pode citar quais são Posso as... citar? Ó, a galera tá falando aqui, ó, do outras fórmulas. If, soma, se, algumas de Excel. Ó, beleza, show de bola. Quem pensou num soma-C da vida, soma-C é uma fórmula que existe no Excel, que não existe no Power BI. Por quê? Porque, na verdade, no Power BI existe uma fórmula muito melhor, que é a fórmula que algumas pessoas comentaram, que é a fórmula Calculate, que ela permite a gente fazer... É muito melhor do que qualquer fórmula do Excel, porque ela permite fazer qualquer cálculo. Então, permite fazer cálculo baseado em condições. Então, se eu quiser fazer qualquer conta com algum critério, com algum filtro, é exatamente isso que a fórmula Calculate permite fazer. Como que essa fórmula Calculate funciona? Vou te mostrar agora dentro do Power BI, mas só para você já pegar a lógica. Quando a gente colocar a fórmula Calculate dentro do Power BI, ele vai perguntar duas coisas. A primeira coisa que ele vai perguntar é qual é a expressão, ou seja, qual é a conta que eu quero fazer. E logo depois ele vai perguntar qual é o filtro, qual é a condição que eu quero que seja atendida. No caso, a expressão, de novo, é a conta que eu quero fazer, qual conta quero fazer. No nosso caso agora, eu quero somar as horas trabalhadas e o meu filtro é qual é a minha condição. Qual é a minha condição? Que no caso a minha condição é eu quero só somar as horas trabalhadas se a ocorrência tem que estar vazia. A ocorrência tem que estar vazia. Tranquilo? Então é mais ou menos essa a lógica, que a ocorrência tem que estar vazia. Então, vamos fazer isso dentro do Power BI. Vou voltar aqui para criar uma fórmula, mesma lógica, botão direito. Vou clicar aqui em nova medida. Vou chamar essa medida aqui de horas produtivas. Horas produtivas. E eu vou colocar a fórmula Calculate, justamente porque eu quero fazer uma conta baseada em uma condição. Então, ou você termina de escrever Calculate e abre o parênteses, ou você começa a escrever Calculate ou clica aqui nela, ou aperta o Tab, que ele já vai abrir a fórmula para você. E aí lembra aquelas duas coisas que eu falei que ele ia pedir. A fórmula pede duas coisas. A expressão, a conta que eu quero fazer, e o filtro, que é a condição que eu quero que seja atendida. Então, a expressão, a conta que eu quero que seja feita, vai ser soma. Então eu quero que ele some qual coluna? Quero que ele some a coluna do total de horas. Então eu vou colocar aqui soma total de horas. Beleza, deixa eu só tirar aqui um pouquinho do zoom. Então eu quero que ele some o total de horas. Vou fechar o parênteses porque eu terminei a minha fórmula soma. Já falei que eu queria somar. Agora eu vou colocar vírgula, porque agora ele pede para eu colocar vírgula para ir para a próxima parte da fórmula, que é colocar o meu filtro. E aí meu filtro vai ser o quê? Você vai colocar qual é a coluna que tem os valores que você quer filtrar, que é a coluna de ocorrência. Então eu vou colocar aqui, a ocorrência tem que ser igual a vazio. Como que eu coloco igual a vazio? Eu coloco igual a blank. Blank vai ser aqui do Power BI vazio. Então blank é uma fórmula, vou até clicar aqui nela, uma fórmula que ele só vai fechar abrir e fechar o parênteses, que ela verifica se a informação está vazia. Ele retorna um vazio ali para eu verificar, tranquilo? E eu vou fechar o parênteses da minha fórmula Calculate. E vou dar um Enter. Deixa eu recapitular aqui rapidinho. Então vamos lá. Percebe que até como a minha fórmula ficou grande, ela continua na linha de baixo aqui. Então, o que eu fiz? Coloquei a fórmula Calculate. Por quê? Porque eu quero fazer uma conta, só que eu tenho uma condição que eu quero que seja atendida. Então eu quero somar o total de horas, mas eu não quero somar todo mundo. Eu só quero somar onde tiver ocorrência vazia. Então na primeira linha a ocorrência está vazia. Nas outras 4 linhas de baixo, a ocorrência não está vazia, então eu não quero que some. Então eu quero que some essa primeira, eu não quero que some essas outras 4, essa aqui a ocorrência está vazia, então eu quero que some, e assim sucessivamente. Então, coloquei a fórmula Calculate porque eu queria somar ou fazer uma conta baseada em uma condição. Então a fórmula Calculate, lembrando que ela pede duas coisas. Primeiro, qual é a conta que eu quero fazer? Então eu falei, a conta é, eu quero somar o total de horas, mas eu não quero somar todo mundo. Eu só quero somar o total de horas se a ocorrência estava vazia. Então, se a ocorrência estava vazia, eu quero sim somar o total de horas. Galera, a gente vai ver agora o resultado da fórmula. Eu ainda não vi qual foi o resultado final. Mas, a lógica, fez sentido? Sim? Não? Comenta aqui no chat que eu quero saber se ficou tranquilo, se não ficou tranquilo, se fez sentido, se não fez sentido. Manda aqui no chat pra gente ter essa noção, se ficou alguma dúvida, se não ficou dúvida. E aí, Lari? Ficou tranquilo, favorável, suave na nave? Como é que tá aí? Ficou tranquilo sim, galera tá começando a comentar.
Algumas pessoas, né, comentaram que não que ficou complicado, mas que no início ia ser um pouco difícil, mas que aos pouquinhos vão aprendendo. Beleza, daqui a pouquinho a gente faz mais uma dessa, pode ficar tranquilos, beleza? Mas, então, no geral, tudo perfeito. Então, recapitulei aqui pra gente conseguir fixar e daqui a pouquinho a gente vai fazer uma outra dessa calculate pra ficar ainda mais claro, beleza? Então vamos lá ver o resultado aqui no relatório. Então, eu tenho aqui, depois a gente se preocupa com a parte de formatação. Mas então eu tenho as horas trabalhadas aqui, 39 mil. Vou colocar um outro cartão, que eu vou ter aqui as horas produtivas, que foi o valor que eu acabei de calcular, que eu tenho 30 mil horas produtivas. Então, 30 mil horas produtivas. Beleza? Então, dessas 39 mil horas trabalhadas, 30 mil, quase 31 mil foram horas que eu estava de fato produzindo, que eu não estava resolvendo nenhum tipo de ocorrência. Beleza. Só que assim como eu tenho as horas produtivas, eu tenho as horas que eu não fui produtivo. Eu tenho as horas que eu fiquei com a produção parada. Então é isso que a gente vai querer calcular também para poder apresentar aqui no nosso relatório. E para calcular as horas paradas, a forma mais direta de fazer isso seria simplesmente uma subtração. Eu ver o total de horas trabalhadas menos o total de horas produtivas para eu conseguir saber ali, que aí seria mais ou menos 8 mil e uns quebrados, que seria o total de horas paradas. Poderia fazer assim. Mas um outro jeito de fazer seria eu fazendo a fórmula calculate também, que é somar o total de horas, mas agora, ao invés de ver quando a ocorrência está vazia, eu ver quando a ocorrência está preenchida. Porque quando a ocorrência está preenchida, quer dizer que eu estava com a produção parada. Então, para a gente treinar um pouquinho mais da fórmula calculate, vamos fazer justamente com ela. Vamos fazer com a fórmula calculate. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou chegar aqui em nova medida, e aí eu vou chamar essa medida aqui, por exemplo, de horas paradas. E aí eu vou usar a fórmula calculate de novo, porque eu quero fazer uma conta baseada em uma condição. Qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero somar os valores de horas trabalhadas, que é esse total de horas aqui. Então, vou somar a coluna de total de horas. Beleza. Fechei o parênteses porque eu já terminei minha fórmula soma. Já falei quem que eu queria somar. Vírgula. Agora, eu quero falar qual é a minha condição. Minha condição é, a ocorrência tem que estar preenchida. Quer dizer que eu tive um problema, quer dizer que eu estava com a produção parada. Então, eu vou colocar aqui. Ocorrência tem que estar preenchido. Como que eu coloco que tem que estar preenchido? Comenta aqui no chat como que você colocaria para dizer que está preenchido. Porque eu falar que é vazio, eu falei que é igual a blank. Só que eu não tenho igual a preenchido ou igual a filled, sei lá, do inglês. Então, eu tenho que colocar que está diferente de vazio. Como é que eu coloco que está diferente de vazio? Quero ver se alguém no chat sabe. Lara, alguém tem alguma sugestão de como que eu falo que eu quero que a ocorrência esteja preenchida? Ou seja, que a ocorrência não esteja vazia? Alguém tem alguma sugestão? Sim, sim. Ó, estão comentando aqui sobre a... Boquinha de jacaré. Eu ia falar boquinha de pato, jacaré. Boquinha de pato. Ó, o símbolo de diferente no Power BI, nas fórmulas do Power BI, é o menor maior. O famoso boquinha de jacaré, boquinha de pato. Enfim, tem nomenclatura que a galera dá de todos os tipos. Então, menor maior quer dizer diferente. Então, diferente de blank, diferente de vazio, quer dizer que vai estar preenchido. Beleza. E aí eu vou fechar o parênteses da minha fórmula calculate. Então percebe o que eu fiz. Eu falei que eu queria somar o total de horas, mas somente quero somar se a ocorrência estiver preenchida, ou seja, se a ocorrência não estiver vazia. Essa ocorrência daqui, deixa eu mostrar aqui. Essa ocorrência atende a essa condição? Não, essa ocorrência está vazia. Então ela não está preenchida. Então não vou somar esse valor na hora de calcular o total de horas paradas. Esses valores aqui estão com a ocorrência preenchida? Sim. A ocorrência não está vazia, a ocorrência está preenchida. Então vou somar para calcular o total de horas paradas. Vamos ver quanto que deu o resultado? Vou voltar lá no relatório. Vou criar um novo cartão. Dentro desse novo cartão, vou colocar as horas paradas, que foram 8.890 horas paradas. Galera, fez sentido então a nossa fórmula calculate? Então percebe como que ela é poderosa, porque aqui a gente fez até um exemplo relativamente simples, né, que é fazer uma soma e tal, mas você consegue fazer qualquer conta baseada em praticamente qualquer condição aqui dentro do Power BI. Você pode até botar várias condições e assim sucessivamente. Beleza, Lari? Tudo certo até aqui? Sim, Tudo não? certo. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Não, foi super de boa, a galera respondeu rapidinho essa. Beleza, perfeito. Show de Estão bola. ligados. Beleza. Então, galera, ficou alguma dúvida? Lari, se tiver alguma dúvida, me avisa, beleza? Show. Sim. Tô de olho aqui no chat. Perfeito, vamos lá. E aí agora,
Inclusive, Madu... Fala aí. Vou perguntar só uma coisa aqui que eu achei importante. Uhum. A galera falou assim, entre aspas, dá certo também? Se eu colocar, por exemplo... se eu colocar entre aspas, tipo assim, quero colocar, ao invés de igual a blank, às vezes, no Excel, por exemplo, você coloca igual a, abre aspas, fecha aspas. E aí, se eu voltar lá, percebe que funciona também. Só que o grande detalhe é que aí é mais detalhe técnico, mas o abre aspas, fecha aspas, que é texto vazio, ele funciona, mas ele funciona quando é texto. Só que no Power BI, às vezes às vezes a coluna que você está querendo ver se está vazia ou não, na verdade é um número. Então, quando for um número, não vai funcionar abre aspas, fecha aspas. Tem que colocar igual a 0 para ele identificar se aquele número está vazio e tal. Então, para você não ter que ficar decorando, meu Deus, será que eu tenho que colocar abre aspas, fecha aspas, será que eu tenho que colocar 0, coisa do tipo? Você pode sempre colocar o blank, que ele vai funcionar independente do caso, mas nesse caso você poderia sim colocar as aspas vazias ali dentro. Tranquilo, Lari? Tranquilo, galera tá te zoando aqui, falaram tranquilo, na hora da entrevista eu vou dar uma ligadinha pra você pra tirar dúvida. Perfeito. Boa, vamos lá. Inclusive hoje eu tava no elevador, eu fui buscar uma comida que chegou lá embaixo, tava no meio da reunião, fui buscar a comida lá embaixo, e aí no elevador o cara falou, hashtag, não sei o que, assiste os vídeos de Power BI e tal, mostrei a camisa pra ele e falei, tá rolando intensivão lá no YouTube e tal. Foi bem maneiro. Vamos lá. Então, vamos colocar, deixa eu tirar esse horas trabalhadas, vamos manter esse horas produtivas e esse horas paradas aqui do lado das nossas informações. Então, para não perder tempo de formatação, vou copiar a formatação dos outros cartões, então vou clicar no cartão pronto, vir no pincel e clicar no cartão que eu quero formatar, e a mesma coisa de novo, clicar no pincel, clicar no outro cartão que eu quero formatar. E aí eu vou puxar essas duas informações, horas produtivas e horas paradas, aqui para o lugar que eu separei aqui para elas. Se eu quiser, obviamente, eu posso colocar ali, que nem eu falei, com o dado ali, sem ficar nessa unidade de milhares, né? Eu posso trocar a unidade. Então, de novo, parte de formatação, venho aqui, no texto explicativo, e eu quero aplicar a formatação nas horas produtivas, e aí o valor eu vou colocar aqui sem unidade nenhuma. Então, fiz isso aqui, posso até tirar as casas decimais, posso por aqui também mexer, botar 0 casas decimais, e a mesma coisa para as horas paradas. Então, de novo, horas paradas, vou vir aqui texto explicativo, quero mexer nas horas paradas, o valor eu vou colocar 100 casas decimais, sem unidade nenhuma, e 100 casas decimais também. Beleza. Então, eu tive 30.956 horas produtivas e 8.890 horas paradas. Perfeito. Então, começamos a botar aqui os dados do nosso relatório. Agora, é o seguinte, vamos lá. Aqui, a gente vai ter, deixa eu até salvar o arquivo, né, para não ter problema. Aqui a gente vai ter o seguinte, a gente começou a botar os dados, só que agora a gente vai querer começar a entrar um pouco mais no detalhe. Então, por exemplo, agora eu quero saber qual foi o total de peças produzidas que eu tive, ou de peças aprovadas ao longo dos meses. Então, quantas peças eu tive no primeiro mês, quantas peças no segundo, quantas peças no terceiro, e assim sucessivamente. Beleza. Então, na aula de ontem, eu vou querer agora colocar um gráfico, né, que vai mostrar quantas peças aprovadas eu tive ao longo do tempo. Então, eu quero ver, quem estava na aula de ontem lembra que eu falei que existe um tipo de gráfico ou alguns tipos de gráfico mais apropriados para cada situação. Quais tipos de gráfico eu posso usar para representar dados ao longo do tempo? Comenta aqui embaixo. Quais tipos de gráficos eu posso usar para representar dados ao longo do tempo? Quero ver quem lembra da aula de ontem. Lari, alguém colocou aí no chat? Ainda não chegou nenhuma resposta. Beleza. E, na verdade, não é só um. Tem alguns que eu posso usar para representar os dados ao longo do tempo. Mas, só para a gente ficar ligado aqui e já pensar juntos. Beleza. E aí, para já ir dando um spoiler, tem alguns gráficos como, por exemplo, qualquer gráfico que for correr para a direita, né? Então, o gráfico de colunas, o gráfico de linha, o gráfico de área e assim sucessivamente. A Lari tá com a cara de que... começou a chegar aqui, a galera também tá falando em peso de barra. Galera, só toma cuidado. Não é o de barras. O de barras, eu falei que é para um gráfico de ranking. Quando a gente quer tratar dados ao longo do tempo, a gente quer mostrar tipo uma linha do tempo mesmo. Então, a gente quer que os dados corram para a direita. Inclusive, eu vou te mostrar agora porque que a gente não faria no formato de gráfico de barras, por exemplo. Vamos fazer aqui o gráfico, de novo, podia ser de colunas, podia ser de linha, podia ser de área. Vamos criar um gráfico de área, por exemplo, beleza? Vamos criar um gráfico de área. Vou colocar ele aqui nesse espaço do meio. No eixo Y, que é o eixo dos números, nesses gráficos aqui de área, de coluna e tudo mais, eu vou colocar a informação das
peças aprovadas. Então, total aprovado. No eixo X, eu vou colocar os meses. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, eu tenho a data de início da produção. Lembrando que eu posso ver aqui, ó, na data de início, se eu abrir essa setinha da data de início e abrir essa hierarquia de datas, eu posso escolher como é que eu quero fazer a análise. Por ano, por trimestre, por mês, por dia e tal. Vou colocar aqui o mês aqui. Então, vou colocar o mês no eixo X. Ele vai mostrar os dados ao longo dos meses, sem pensar no ano agora. Depois eu posso filtrar um ano específico e tal. Mas pensando nos meses de janeiro, nos meses de fevereiro, nos meses de março, quanto que eu, de fato, tive de total produzido dentro de cada um dos meses. Show! Então, por que a gente falou que os gráficos que correm na horizontal, né, para a direita, eles são melhores para representar dados ao longo do tempo? Porque eles dão essa noção de tendência. Então eu consigo ver se está numa tendência de alta, se está numa tendência de queda, se está oscilando, se está meio flat, né? Se não está nem crescendo, nem diminuindo, e assim sucessivamente. Então, tanto o gráfico de barras, tanto o gráfico de área quanto o gráfico de colunas vão funcionar para isso, por exemplo, o gráfico de linhas também. Daqui a pouco a gente vai mexer para deixar o gráfico mais visual, mais formatado, com design melhor. Mas só para mostrar. Então, o gráfico de colunas poderia funcionar, que eu consigo ver meio que essa tendência, se está em queda, se está oscilando, se está subindo, e assim vai. O gráfico de linhas é a mesma coisa, o gráfico de áreas é a mesma coisa. Agora, o gráfico de barras, ele não vai ser intuitivo, por quê? Porque, pensa como é que você viu uma linha do tempo, qual que é a melhor referência de linha do tempo, Lari? Talvez a aula de história no colégio. Com certeza. Toda vez que eu falo de linha do tempo, eu me lembro a aula de história do colégio. A gente traçava uma linha do tempo para ver como que foi, sabe, Primeira Guerra, Segunda Guerra, assim por diante. Então, a ordem cronológica. A ordem cronológica das coisas. Então, a linha do tempo que a gente fazia lá, ela corre para a direita, então a gente meio que tende a ter mais essa visão. Agora, se os dados estão assim, beleza, claro que eu posso ver, aqui caiu, depois cresceu, depois caiu, mas é menos intuitivo. E lembra que aqui a gente está falando de dados que o seu cérebro processa muito rápido. Então, esse é o objetivo do dashboard, você fazer com que a pessoa consiga absorver a informação da melhor forma, da forma mais intuitiva possível. Por isso tem as boas práticas de visualização de dados, beleza? Fez sentido, então, por que a gente usa esse gráfico? Não preciso nem dizer por que gráfico de pizza não funcionaria aqui, né? Aqui você não consegue analisar absolutamente tendência nenhuma. Então, gráfico de pizza a gente usa em casos muito específicos. Quando você tem 2, 3 fatias, por exemplo, poucas fatias, e você quer saber quanto cada uma representa do total. Que não é o caso aqui. Aqui eu quero analisar dados ao longo do tempo. Então, gráfico de pizza, por favor, não façam isso comigo, senão eu vou ter um troço aqui. Ele vai mesmo, hein, gente? Inclusive, para convencer vocês, eu vou pesquisar aqui Bad Pie Charts, que é aqui no inglês, né? Que chama Pie Chart, que é como se fosse gráfico de como é que fala pie? Torta. Deixa eu abrir essa imagem aqui pra vocês verem. Olha esse gráfico aqui, não precisa nem explicar, né? E aí, cara, eu tô falando, mas isso você pode até achar exagerado, mas o que eu já vi de gente publicando e mostrando dashboard com gráficos desse tipo, ou até piores, tá? Então, aqui, justamente, percebe como ele não cumpre o propósito. Aqui, a ideia de um gráfico, você consegue bater o olho e identificar a informação de forma muito fácil. Só que aqui, por exemplo, você não consegue saber, quanto que a gente teve mais de vendas nesse do que nesse. Você não consegue ter essa noção comparativa. Então, de novo, o objetivo do gráfico de pizza, o gráfico de rosca, que também tem lá no Power BI, é saber quanto cada fatia representa do total. E você fazer com poucas fatias, 2, 3, 4 ali no máximo, não mais do que isso. Então, a gente vai chegar fazendo intensivão mais pensando já com as boas práticas. Então, cara, meu objetivo aqui é te passar de verdade tudo de boas práticas para você conseguir usar de visualização de dados. Beleza. Agora, a gente vai querer dar uma leve melhorada nas formatações aqui desse gráfico. E aí, principalmente na cor e tudo mais. Mas principalmente, como a gente está com o nosso plano de fundo no relatório, eu não quero ter o fundo branco aqui no meu gráfico. Então, eu vou clicar no gráfico, vir na parte de formatação, geral, efeitos, eu vou tirar a tela de fundo. Ok. Só que agora que eu tirei a tela de fundo, eu não consigo enxergar os dados porque está tudo escuro. Então, eu vou colocar o título branco, o eixo X branco, o eixo Y branco e tal. Então, aqui em geral, título, eu vou colocar a cor do texto branca. A mesma coisa nos outros. Eu vou colocar aqui dentro das formatações do visual, que são as formatações específicas de gráfico de área, vou clicar aqui no eixo X e a cor dele vai ser branca. Eixo Y, também a cor dos valores vai ser branca.
E eu tenho até, ó, o título do eixo Y. Cadê? Título do eixo Y. Posso colocar da cor branca? Mas lembra que o título do eixo Y, ele vai ser meio inútil, né? Ó, total aprovado. Então posso tirar o título do eixo Y, porque eu já tenho o título do gráfico. A mesma coisa no eixo X, ó. Eu tenho o título do eixo X, que é o mês aqui embaixo. Mas é completamente inútil, porque eu já tenho aqui em cima total aprovado por mês. Então aqui no meu eixo X, eu também vou tirar o título. Então, vou procurar o título, vou desmarcar essa opção. Show! Só que aí agora a gente cai num impasse que muitas vezes as pessoas têm. Primeiro, você tem, para formatar esse gráfico, você teria algumas opções. A primeira opção é você virar e falar assim: tá bom, Alon, vou deixar do jeito que tá. Só que vamos combinar. Acho que a gente não precisa nem ir muito longe para saber dizer que, putz, esse azul aqui não combina nem um pouco com o nosso plano de fundo do dashboard. Então já começa por aí. Então se você deixar do jeito que tá, já começa num lugar não tão, né, não tão profissional, digamos assim, do ponto de vista de design, dos dashboards e assim por diante. E a gente teria a segunda opção, que é chegar aqui nas formatações do gráfico, vir aqui na cor, né, das linhas e trocar, por exemplo, a cor da linha, ó, cor, e selecionar alguma cor aleatória. Então clicar aqui, sei lá, ficar testando, laranja, sei lá, amarelo, esse outro azul aqui. Que, convenhamos, também não necessariamente vai ser a melhor opção possível. Então agora, eu quero saber, eu quero começar a dar algumas dicas aqui dessa parte de design, de formatação e tal. Então eu quero saber se você tem esse tipo de dificuldade, eventualmente, com essa parte de design, de criatividade, com essa parte de, eventualmente, pensar ali em como fazer essa parte mais criativa. Se você tem essa dificuldade, comenta aqui que eu quero dar algumas dicas. Se você tem essa dificuldade, comenta aqui no chat. Lari, a galera quer essas dicas, a galera tem essas dificuldades, não tem? Como é que tá aí? Com certeza, estão comentando aqui que toda ajuda é necessária. Muita gente tem essa dificuldade de desenvolver esse lado criativo, estão pedindo sim. Perfeito. Então, eu vou dar algumas dicas especiais hoje e amanhã também vou ter algumas dicas super especiais com relação a essa parte. E a primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, olha só. A gente tem esse site, que é o site chamado ColorX, color-x.com. Dentro desse site, a gente tem várias cores, então você pode clicar aqui, ó, em paletas, depois você vem em paletas populares, E aqui dentro de paletas populares, você vai ter algumas sugestões de cores que estão mais populares ali. Então, por exemplo, a gente tem esses tons de azul mais... não sei como é que é o nome desse azul aqui, sei lá, azul mais petróleo, esse outro azul mais escuro, as cores do Facebook e assim por diante. Então, você vai ter vários. E aí, pensando no nosso dashboard, no nosso plano de fundo, que ele tem meio que esse tom, né, Lari? Um tom meio tipo verde azulado, meio essa cor assim. Um que parece combinar é mais ou menos esse aqui, ó. Então, esse aqui ele parece que pode combinar ali com o nosso dashboard. Então, eu vou clicar aqui nessa cor aqui, por exemplo, nessa paleta de cores, e eu posso selecionar uma delas. Então, eu posso, por exemplo, clicar aqui e ele vai me dar o código de cada uma dessas cores, tá vendo? Então, cada cor tem um código específico, que é o código hexadecimal. Você não precisa decorar esse nome nem nada. Mas você pode copiar o código de uma cor que você gostou. Vou dar um Ctrl C, então copiei o código. E vou voltar lá no Power BI, ou até posso salvar num bloco de notas aqui. Então, esse aqui é o código da cor que gostei no color-x. Então, esse código da cor, eu vou conseguir usar lá. Então, eu vou voltar nessa parte aqui da cor. Então, de novo, como é que eu faço para mexer na cor? Clico no gráfico, venho na parte de formatação, linhas, porque é um gráfico de... O gráfico de área nada mais é do que um gráfico de linha com uma área embaixo. Então, quando eu vou falar da cor dele, eu vou mexer na cor das linhas, que consequentemente toda a área embaixo das linhas também vai ser pintada da mesma cor. Então, eu vou vir aqui em linha, cor, e aqui em cor, na hora de escolher a paleta, ao invés de escolher uma cor específica, eu vou clicar aqui em mais cores, e eu vou conseguir, ó, tá vendo que tem um espaço para colocar o código da cor? Eu vou colar o código da cor aqui, ó, Ctrl V. Coloquei o código Ctrl V. E aí, repare que já começa a fazer muito mais sentido, então começa a ser muito mais
esteticamente ali parecido com o nosso, combinar com o nosso dashboard, já ser mais agradável, já começar a ficar mais profissional e assim por diante. Beleza, então essa aqui é a primeira dica, que é o nosso site color-x.com. Cara, eu uso demais, eu acho que não tem um projeto que eu tenha feito no Power BI que eu não tenha usado, a não ser que, sei lá, eu já tenha pego algum template meu pronto, alguma coisa do tipo, eu sempre uso o site ColorX e um outro site que eu vou mostrar pra vocês já já, tranquilo? Beleza. Agora, só um detalhe aqui que a gente pode fazer, na verdade dois. Primeiro, para deixar mais intuitivo quanto que eu tive de quantidade aprovada dentro de cada mês, ou eu posso virar aqui, por exemplo, e passar o mouse, então, em fevereiro eu tive 279 mil peças aprovadas, em março 225, em abril 307, em maio 305, em junho 259, assim por diante. Ao invés disso, eu posso chegar aqui e eu posso colocar o rótulo de dados. Então, eu tenho o eixo Y, mas melhor do que o eixo Y é eu tirar o eixo Y, então eu vou tirar ele, vou clicar aqui no eixo Y, vou tirar os valores, e eu vou colocar o tal do rótulo de dados, que ele vai colocar o número em cima de cada valor ali, só que tá ruim de enxergar. Então, eu vou clicar no rótulo de dados, e a cor dele, ó, o valor, eu vou colocar a cor branca. Beleza, já vai ficar bem melhor de enxergar, e vou colocar aqui um pouquinho maior o texto para conseguir enxergar melhor. Beleza, e aí dentro de cada mês eu vou conseguir ver, ó, janeiro eu produzi 310 mil peças aprovadas, fevereiro 280, março 225, abril 307, maio 305 e assim sucessivamente. E aí, só que só toma cuidado com esse ponto do rótulo de dados, que ele vai funcionar se você não tiver uma quantidade absurda de informações. Porque eu tenho aqui só 12 meses, de janeiro a dezembro. Agora, se você tiver 36 meses, 48 meses, 60 meses aqui, aí não vai ficar tão visual, aí vai ser melhor mesmo você ter o eixo Y ali e passar o mouse no que você quer identificar. Senão vai ficar muita informação abarrotada ali, nem vai funcionar. Show! E aí, um detalhe de formatação que a gente pode fazer nesse tipo de gráfico aqui, que no gráfico de área, né, por exemplo, olha só, vou clicar aqui na parte de linhas, e aí a gente pode vir no que ele chama de tipo de interpolação. Na verdade é só o design do gráfico, esse nome feio aqui. Ou tem esse linear, que ele meio que vai ficar na diagonal, ou tem esse suave, que ele vai ficar meio em curvas, ou ele tem esse etapa, que ele vai ficar meio em escada. E aí, de novo, a voz do povo é a voz de Deus. Então eu quero que vocês me falem aqui, o que vocês preferem? Linear, que vai ficar meio diagonal, digamos assim, ou suave, que ele vai ficar meio em curvas, ou se vocês preferem que ele fique em etapa. Qual das três? Primeira, segunda ou terceira? Comenta aqui no chat que o que vocês preferirem a gente deixa aqui pra gente montar o nosso dashboard juntos. Lari, a galera prefere qual? A primeira, a segunda ou a terceira opção? Linear, eu acho que é a primeira, né? É mesmo? Tá ganhando. Uhum. Alguns comentando suave também, mas linear tá ganhando. Eu confesso que particularmente não é minha preferida por algum motivo, mas eu falei que ia fazer o gosto da maioria. Então, é o que tá vencendo, Lari? É o que tá vencendo. Beleza. Inclusive o suave, acabei de ver que tem um monótono e cardinalidade. Ah, tem um... Nossa, dá até pra mexer aqui na... Acho que isso aqui é novo. Dá pra deixar mais ou menos tensionado ali, mais ou menos curvado. Porra, o negócio tá cada vez mais rebuscado aqui. Beleza. Show. Então, deixei aqui do jeito que muita gente preferiu. Então, eu tenho aqui o total aprovado por mês. Agora, o que eu vou querer fazer? Eu falei que dentro de cada uma das áreas, a gente vai ter alguns indicadores mais específicos que normalmente vão ser analisados. Dentro aqui das etapas da produção, por exemplo, a gente vai ter duas coisas principais que a gente vai querer analisar. Que vai ser, por exemplo, a nossa disponibilidade ou a nossa produtividade, por exemplo. A gente pode chamar aqui de produtividade. E a gente pode ver aqui a nossa qualidade. Que vão ser valores percentuais ali, por exemplo. Então, o percentual de produtividade, o percentual de qualidade. Então, o que seria esse nosso percentual de produtividade ou de disponibilidade? Enfim, estou botando produtividade para ficar intuitivo aqui o nome. Nosso percentual de produtividade, por exemplo, vai ser... Pensa que eu trabalhei ali 39 mil horas. Dessas 39 mil horas, 30 foram produtivas, 8 mil e poucas ali quase 9 mil foram horas paradas. Então, eu quero saber... Percentualmente falando, do total de horas que a gente trabalhou, quantas horas foram produtivas de fato? Então, mais ou menos o percentual, que seriam as horas produtivas dividido pelas horas trabalhadas. A mesma lógica para o percentual de qualidade, que daqui a pouco a gente faz, mas que vai ser mais ou menos o percentual
de peças aprovadas, o percentual não, desculpa, peças aprovadas dividido pelo total produzido. Então, mais ou menos o percentual aqui de qualidade que eu tenho e o percentual de produtividade. Vamos fazer essas duas análises aqui? E aí um detalhe aqui que é o seguinte, como que eu vou fazer essa análise? Bom, se eu quero fazer, por exemplo, as horas produtivas dividido pelas horas paradas, eu posso fazer isso dividindo aqui. Eu já tenho horas produtivas e horas trabalhadas. Então eu posso fazer isso simplesmente fazendo uma divisão. E aí normalmente o que a gente estava fazendo para criar a fórmula? A gente estava voltando lá na tabela para clicar com o botão direito, vir aqui e criar uma nova medida. A gente super pode fazer isso sim. Mas, para facilitar, eu não preciso ficar voltando para o relatório para criar fórmulas. Eu posso fazer isso direto por aqui. Então eu posso vir aqui na minha parte direita da minha tabela, ou seja, eu posso vir na minha tabela aqui dentro do relatório, posso clicar com o botão direito em qualquer lugar da minha tabela, botão direito, e por aqui eu também consigo criar uma nova medida. Então eu vou clicar aqui em nova medida, eu vou chamar ela aqui, por exemplo, de produtividade, ou então disponibilidade. Vou chamar aqui disponibilidade, que vai ser igual ao número de total de horas produtivas, que é essa fórmula aqui, então horas produtivas, dividido, que vai ser a barra, pelo total de horas trabalhadas. E como a minha fórmula ficou um pouquinho grande, que eu dei um zoom, ele só jogou para a linha de baixo, mas tá, não faz a mínima diferença. Beleza, então horas produtivas dividido pelas horas trabalhadas. Vou dar um Enter aqui agora. Vamos só criar um cartão para ver como que ficou o resultado. Então, vou criar um cartão. Dentro desse cartão, eu vou colocar a informação do percentual de disponibilidade. Então, cadê? Disponibilidade. Vou jogar aqui dentro do cartão. Eu tenho aqui 0,78% é o meu percentual de produtividade, de disponibilidade. Ou seja, de todas as horas trabalhadas, quantas horas de fato a gente estava produzindo alguma coisa. Beleza. Só que para conseguir representar isso da melhor forma, lembra que eu falei, existem tipos apropriados de visual, de gráfico para cada situação. No caso aqui da nossa disponibilidade, o que a gente tem? A gente tem, quando é um valor percentual que varia de 0 a 100, a gente tem um tipo de gráfico muito interessante, que é esse gráfico aqui chamado de indicador, também conhecido ali como velocímetro. Talvez você já tenha visto ele como velocímetro em algum lugar. Então, esse gráfico ele vai funcionar muito bem porque ele vai mostrar numa escala de 0 a 100% como que a gente está ali no nosso indicador. Então, deixa eu só colocar, antes de mais nada, o meu percentual de disponibilidade, que ele está 0,78, eu quero colocar ele como percentual de verdade. Então, eu vou clicar aqui na disponibilidade, né, no valor, e eu vou formatar aqui em cima como percentual. Show! E ele já vai aparecer ali, já até colocou mais casas decimais. 77,69% de disponibilidade. E eu vou trocar esse gráfico, ó, eu vou, já com ele selecionado, vou clicar no gráfico de indicador, que ele já vai criar ele. E olha só que legal, ele já começa a mostrar como que fica nessa escala de 0 a 100, como que está a nossa disponibilidade ali dentro do nosso, dentro aqui da nossa análise. Então ele justamente vai trazer por que ele fica mais visual? Porque percebe que, olha só, deixa eu copiar e colar ele. Vou copiar e colar isso aqui e vou trocar por um cartão. O cartão funciona? Claro que funciona. Ele é aquele simples, porém funcional. Só que entre um cartão e uma outra coisa que vai mostrar de uma forma mais intuitiva, de 0 a 100%, porque pensa, quanto mais próximo do 100, melhor. Quanto mais próximo do 0, pior. E ele vai preenchendo esse valor, então fica muito mais intuitivo de eu bater o olho e saber se está bom, se está ruim, e assim sucessivamente. Beleza? Então, aqui já fica melhor da gente conseguir analisar. E a gente vai formatar ele, vai deixar a formatação bonitinha já. Mas antes disso, vamos colocar a formatação aqui. Na verdade, vamos colocar o nosso próximo, que seria a informação ali de qualidade. Percentual de qualidade, que são as peças aprovadas, dividido pelas peças totais produzidas. Mesma lógica, eu vou clicar aqui na minha tabela com o botão direito, nova medida. Vou chamar essa medida aqui de percentual de qualidade, que vai ser igual, ó, deixa eu só dar um zoom aqui, percentual de qualidade vai ser as peças aprovadas, não lembro como é que eu chamei, total aprovado, dividido pelo total produzido. Então, total aprovado dividido pelo total produzido vai ser igual, deixa eu só tirar o zoom, ao meu percentual de qualidade. Eu vou até colocar esse valor aqui do indicador e eu vou puxar
a informação ali do percentual de qualidade aqui para dentro. E aí a qualidade ficou em 99%. Mas você fala assim, Elon, por que ele só está preenchido até a metade? É só porque a gente não formatou como percentual. Então, se eu clicar aqui na qualidade, que está como 0,99, ainda não está como 99%, que ele só coloca na escala de 0 a 100 se estiver formatado como percentual. Então, eu vou clicar aqui no percentual de qualidade, lá em cima, colocar como percentual, que aí, ó, automaticamente ele já ajustou na escala de 0 a 100, tá lá, 99,32%. Então, a gente, eu vou te mostrar agora uma dica, melhor ainda para você conseguir garantir que você vai criar a parte de design de forma que combine com o seu dashboard. Então, a gente não vai aleatoriamente colocar cores ou escolher outras cores diferentes. A gente vai, especificamente, eu vou te mostrar um site que ele te diz exatamente quais cores combinam com as outras cores que você já tem no seu dashboard. Você vai jogar no site, ele vai te devolver automaticamente ali as cores que mais combinam. Então, galera, por enquanto, tá curtindo, tá fazendo sentido? Sim, não? Querem mais essa dica de formatação? Como é que tá aí no chat, Lari? Manda aí. Olha, a galera tá curtindo demais, aluno, Boa. demais. Estão gostando muito das dicas, acho que pode continuar contribuindo bastante. Lari, se você tá falando que a galera tá curtindo, eu pensei naquele negócio que a gente fez na aula de ontem, mas que eu ainda não fiz na aula de hoje. Acho que se for o que eu tô pensando, é uma excelente ideia, hein, galera? Galera, vocês também. É o seguinte, não sei se a galera já deve ter perguntado no chat, eventualmente, coisa do tipo, mas... Eu tô perguntando aqui, mas fiquei quietinho. Galera, é o seguinte, na aula de ontem, a galera tava engajada, então eu falei, bom, vocês estavam engajados, eu falei com a Lari, Lari, vou fazer uma meta de likes, que ao invés de deixar a aula gravada por algumas horas, se o pessoal bater a meta de likes, a gente deixa a aula gravada até domingo, às 59. A gente fez isso para aula 1, vocês bateram a meta, e tô pensando em fazer isso na aula de hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir pra Lari colocar uma meta de likes no chat. E aí, Lari, ontem você falou que você foi boazinha demais. Ontem eu fui muito boazinha. Então mas já não você, hein? então coloca uma meta um pouquinho mais ousada na aula de hoje. Mas se vocês baterem a meta de likes, essa aula fica gravada até domingo, 11h59. Não as outras, mas aula 1 vocês bateram a meta e a aula de hoje, se vocês baterem também, fica gravado, beleza? Então, de novo, lembrando que o like, na verdade, não é porque o Alon quer likes ou coisa do tipo. É, na verdade, porque, de novo, o YouTube gosta e ele percebe que vídeos com bastante like são vídeos que são, eventualmente, vídeos de valor, que agregam, que as pessoas estão, de fato, gostando. Então, se você deixa o like, você me ajuda a indicar, a fazer com que o YouTube indique esse conteúdo para mais pessoas. Então, se essa aula está te ajudando, você deixando o like, você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Então, se você está gostando, chances são que outras pessoas vão gostar também. Então, senta o dedo no like, porque se você sentar o dedo no like, você vai me ajudar a fazer com que o YouTube mande esse conteúdo e indique para mais pessoas. Beleza, Lari? Colocou no chat? Beleza, já coloquei no chat. Bora curtir mesmo, que eu dei uma olhada aqui, Alon. Tem um monte de gente na live e pouquíssimos likes, assim não dá, né? Pô, aí qual é, galera? Vamos deixar a moral aí pra ajudar a esse conteúdo chegar em mais pessoas. Beleza, então, voltando aqui, a gente tem nosso percentual de disponibilidade e nosso percentual de qualidade. O que eu quero fazer? Eu quero formatar eles pra ficar combinando com o meu dashboard. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a formatação aqui desse fundo branco. Então, eu vou tirar aqui na parte de formatar o visual. Eu vou clicar aqui em geral, efeitos, eu vou tirar a tela de fundo. Ok. Só que quando eu tiro a tela de fundo, as cores ficam escuras, não dá para enxergar. Então eu vou ter que botar tudo branco. O título branco, os números aqui, ó, 0%, 100%, o número aqui do meio de 77% e tal. Então eu vou vir aqui no visual e eu tenho aqui o que ele chama de eixo do medidor. Eixo do medidor é ali exatamente o meu início, o meu final e tudo mais, que se eu quiser definir um mínimo, um máximo e tal. Mas eu vou vir aqui, ó, se você vier nos rótulos de dados, que são as informações, os números, você pode trocar aqui a cor para branco, então ele já colocou ali o 0 e o 100% de branco. Você pode vir aqui no rótulo, no valor do balão, na verdade, ó, no valor do balão, que é o número que está no meio, você pode colocar com a letra branca, e o título do gráfico também, que vai estar lá em geral, título, e aí você coloca aqui, cor do texto, branca. Beleza, já colocamos aqui. Mas o que eu vou fazer? Antes de mexer na cor, deixa eu só colocar o gráfico de qualidade mais ou menos nesse formato. Então, vou clicar no gráfico de disponibilidade, clicar no pincel de formatação, clicar no gráfico de qualidade. Show! Só que agora a gente cai num ponto que é o seguinte. Beleza, eu quero colocar cores que façam sentido aqui dentro do meu dashboard. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia virar aqui, por exemplo,
e pegar a mesma cor que eu usei no gráfico de área e colocar aqui dentro. Poderia fazer isso? 100%, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas, primeiro, como que eu faria para fazer isso? Voltaria aqui no gráfico de área para pegar o código da cor. Eu viria aqui na parte de formatação. E aqui dentro de formatação, ó, eu tenho linhas, eu tenho cor e eu posso copiar aqui, ó, dentro de cores, mais cores, posso copiar o código da cor. Dei um Ctrl C aqui. Eu poderia pegar aqui e colocar essa mesma cor nos outros, sem problema nenhum. Só que, eventualmente, eu vou querer não colocar todas as cores de tudo igual no meu dashboard. Eu vou querer colocar algumas cores diferentes, algumas tonalidades diferentes, assim por diante. E eu consigo fazer isso, só que de forma que combine, porque não adianta eu querer chegar aqui nesse gráfico de indicador, né, de velocímetro, vir aqui em cores, falar, beleza, agora eu vou colocar um rosa, no outro eu vou colocar um, sei lá, um laranja e achar que vai estar maneiro. Isso aqui, fazer um carnaval. Fazer um carnaval. A Lara aqui já quase deu um berro aqui de horror com esse carnaval de cores que eu tava fazendo aqui. Então, ao invés de fazer um negócio horroroso desse, o que você vai fazer? Você vai vir nesse site aqui, que é o site chamado mycolor.space, e o que você vai fazer com esse site mycolor.space? Esse aqui é um negócio muito maneiro, justamente porque você consegue colocar um código de uma cor que você já tenha, e ele vai sugerir outras cores que combinam. Então, o que eu já tenho? Eu já tenho esse gráfico de área daqui, que eu já copiei o código da cor. Eu vim aqui em linhas, cor, e eu copiei o código da cor. Então, dei um Ctrl C. Então, você vai lá no site e você vai colar o código da cor aqui, ó. Ctrl V, gerar. Beleza. Pum. O que ele vai fazer? Ele vai gerar cores que combinam com aquela cor. Então, por exemplo, aqui, essa primeira cor é a cor que a gente já tinha. Essas outras são cores que ele está falando que combinam com essa cor. E aí você pode usar elas. E aí funciona como uma espécie até de degradê. Se você usar elas em sequência, elas vão meio que fazer esse degradê de ir caminhando para uma outra tonalidade de cor, mas sendo similares ali. Então eu posso copiar esse segundo código, Ctrl C, posso colocar nesse gráfico aqui de indicador, ó, cor de preenchimento, mais cores, Ctrl V, e nesse outro gráfico de indicador, que é o percentual de qualidade, eu posso colocar a próxima cor, Ctrl C, chegar aqui na cor de preenchimento, Ctrl V, e percebe como já começa a ficar muito mais harmônico. Por quê? Porque não fica aquela coisa monocromática ali. O monocromático me lembra Madagascar, não sei se você lembra. Alguém virava da zebra e falava, teu amigo monocromático ali. Então, não fica aquele gráfico monocromático, né, de a cor só, meio sem vida, sem sal, sem graça. Não que fique, né, mas eventualmente você vai querer dar um tomperro a mais aqui para o seu dashboard. E justamente você pode fazer isso de combinar cores que não são a mesma cor, mas elas são ali alguma tonalidade que vai ser similar, que vai eventualmente combinar e vai ficar harmônico e vai ficar agradável dentro aqui do seu dashboard. Então aqui você já começa a ver justamente essa diferença entre você fazer aquele dashboard mais amador ali, sem esse senso de design que, cara, assim, eu vou te falar do fundo do coração, 50% do valor do teu dashboard são os dados, os insights, as análises, e eventualmente 50% do valor dele é a parte de design. Porque pode ter certeza absoluta. Inclusive eu te falo com coisas que eu já vi clássico dentro de empresas. O mesmo dashboard, com as mesmas informações, sem vida nenhuma. Então, sem plano de fundo, sem design, sem parte de cores, sem estética. Cara, eu já vi dentro de empresas esse dashboard ser basicamente ignorado para o mesmo dashboard. É tipo assim, casa reformada, sabe? Aquela casa que eventualmente você vê uma casa, só que depois você vê aquele antes e depois, e aí você vê a casa reformada, você fala, meu Deus, como essa casa pode ficar incrível. É a mesma coisa aqui com o dashboard. Eventualmente você tem um dashboard ali que não tá que tá sem vida, sem graça, sem plano de fundo, sem cor, sem nada. Do nada você coloca ele, você dá esse up com essa parte de design e tudo mais, ele passa a chamar muito mais atenção. Então eu já vi isso acontecendo em empresas. Então, eventualmente, tem um dashboard que é completamente ignorado, apesar de ter informações de valor, e depois o dashboard foi repaginado com as mesmas informações,
mas para trazer ali, ou quase as mesmas informações, né? Eventualmente acrescentar alguma coisa ou outra. Mas com um design mais premium, digamos assim, ele passar a ser super elogiado, super visto, super comentado e assim por diante. Então, isso sim é extremamente importante. E se alguém falar que não é, está mentindo para você. Porque, claro que assim, não dá para generalizar 100%. Eventualmente, alguma empresa, sei lá, você vai numa startup que, putz, a galera é extremamente, meu Deus, eu quero 100% orientado a dados, eu não tô nem aí pra estética e tal, pode ser eventualmente que tenha. Mas vamos combinar, na média, mesmo para alguém que fale que não vai ligar pra estética, a pessoa vai prestar muito mais atenção e valorizar muito mais o seu dashboard se você tiver, se ele tiver um design ali mais bacana do que se não tiver. Tranquilo? Beleza. Dito isso, tem uma das coisas aqui que a gente pode fazer para incrementar a nossa capacidade de análise aqui dentro do Power BI, que é o seguinte. Lembra que na aula de ontem eu falei que você pode clicar no gráfico para filtrar um dado. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, em julho, olha só. No que eu cliquei em julho, ele vai filtrar os dados de julho. Se eu clicar em junho, ele vai filtrar os dados de junho. Se eu clicar em maio, ele vai filtrar os dados de maio. Ou seja, quantas peças aprovadas em maio, quantas peças rejeitadas, horas produtivas, horas paradas, percentual de produtividade no mês de maio, percentual de qualidade. Se eu clicar em setembro, ele vai mudar os dados para setembro. Se eu clicar em outubro, a mesma coisa. Se eu clicar em janeiro, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Só que, eventualmente, você vai querer colocar mais filtros. Então, por exemplo, cara, eu quero saber como é que foi esse desempenho de acordo com cada operador. Então, eu quero saber o dado de um operador específico. Como que foi o desempenho? Deixa eu ver quais operadores eu tenho. Quero saber como é que foi o desempenho das etapas operadas ali pelo Thiago Costa, por exemplo, ou pela Andressa, ou pela Luísa, ou pela Thaís, ou pela Mariana, e assim por diante. Então, o que eu quero fazer? Eu quero conseguir filtrar o dashboard para mostrar só os dados de uma pessoa específica, ou filtrar os dados de alguma forma específica ali. Então, o que eu posso fazer é o que a gente chama ali de criar, por exemplo, a nossa segmentação de dados. Então, é justamente essa segmentação de dados que a gente vai conseguir criar ali eventualmente, tranquilo? Então, eu vou clicar aqui na segmentação de dados, e nessa segmentação de dados, que é esse íconezinho com filtro, e eu vou colocar o que eu quero filtrar, que no caso vai ser o operador. Então, eu vou colocar o operador aqui dentro do campo. Só que olha só como é que vai ficar muito pequenininho uma lista dos operadores. Alexandre, Amanda, Ana, Andressa, e aí, inclusive, tem uma lista aqui gigantesca com vários operadores, que não ficaria nem um pouco prático de eu conseguir mexer. Dá pra ver os nomes, né, Lari? Então, Alexandre, Amanda, Ana, Andressa, Antônio, Arthur e tudo mais. Só que, primeiro, assim não fica nem um pouco prático, porque eu tenho uma lista gigantesca. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ter uma lista que eu possa abrir e fechar a qualquer momento. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na parte de formatação e aqui em configurações, nas configurações da segmentação de dados, ou seja, no meu filtro, eu vou colocar o estilo, eu quero que ele seja suspenso, que é o que a gente chama de lista suspensa. Olha só, se eu clicar em suspenso, ele vai agora ser uma lista que eu posso abrir e fechar a qualquer momento, beleza? Show! Só que agora, agora que eu consigo fazer isso, eu tenho que deixar minimamente parecido ali, ou combinando com o meu plano de fundo, porque do jeito que está aqui agora, fica meio esquisito, porque está o fundo branco e tudo mais. Então, eu vou clicar nessa parte de formatação, vir aqui em efeitos, geral, e aí aqui, dentro de efeitos, eu vou tirar a tela de fundo, beleza. Só que no que eu tirei a tela de fundo, não consigo enxergar os dados, então tem que colocar a letra branca. Então, eu venho aqui em visual, e aí eu vou colocar, por exemplo, olha só, o cabeçalho, que é como se fosse o título dele, o cabeçalho eu vou colocar a cor branca, então já consigo enxergar aqui o operador. Só que aqui a letra, tá vendo? Tá escrito todos em meio apagado. Vou clicar nela e eu vou vir aqui, ó, cadê? Valores. Eu vou colocar também da letra fonte branca. Beleza? Então, o todos aqui já ficou com a letra branca. O problema é que como ficou com a letra branca, olha só o que vai acontecer. Quando eu abrir o operador, olha só, Lari, dá pra ver que não dá pra enxergar? Porque eu tenho Sim, tá tudo... o fundo da lista tá branco, a letra tá branca, não dá pra enxergar nada. Então, eu tenho que trocar o fundo da lista também pra ficar com um fundo escuro. Então, eu vou vir aqui na parte de formatação. E aí, de novo, cara, repara que essa parte de formatação vai ter uns detalhezinhos, mas depois você vai pegando pra fazer mais rápido. Então, ó, dentro dos valores, eu quero que a tela de fundo dos valores seja... tem uma cor mais escura. Então, vou clicar aqui na cor,
vou colocar uma cor ali um pouquinho mais escura. Então, sei lá, quase que um cinza muito escuro, um preto mais escuro e tal. Beleza. Então agora eu já tenho todos os operadores e eu posso, por exemplo, Lari, dá para ler os nomes aqui? Amanda, Ana, Andressa. Se eu clicar, por exemplo, na Andressa, o que vai acontecer? Ele vai filtrar somente os dados da Andressa. Então eu posso agora ver, por exemplo, como que foi o desempenho dela. Então a Andressa, por exemplo, ela teve aqui um total de peças aprovadas nas etapas que ela fez de 13 mil. Total rejeitado de 191. Total de disponibilidade aqui, de produtividade das horas trabalhadas, desculpa, de 51%. Percentual de qualidade das peças produzidas de 98%. E aqui o total de peças produzidas, de peças aprovadas ao longo do tempo. E a mesma coisa eu posso fazer aqui para outras pessoas. Então a Amanda Braga, se eu quiser filtrar por uma pessoa específica, pelo Alexandre, pelo Antônio, pelo Arthur, pelo Caio, pela Chan, pelo Diego e assim sucessivamente. Então aqui você já consegue começar a filtrar os dados de uma forma muito mais rápida para você ter acesso aos dados ali e muito mais análises aqui na prática, e percebe que ele já faz isso de forma 100% automática, você não precisa configurar nada. Ele já vai trazer os dados aqui para você. E aí você pode até fazer mais de um filtro. Eu vou te mostrar já já. Se eu quiser filtrar 2 pessoas ao mesmo tempo, ou coisa do tipo. E aí até um detalhe, se você tiver feito um filtro, por exemplo, filtrei alguém. Para voltar atrás, é só você clicar mais uma vez nessa pessoa que ele vai voltar a mostrar todo mundo. Ou, se você quiser, você clica aqui, ó, nessa borrachinha. Lari, dá pra ver essa borrachinha? Dá, né? Dá pra ver. Você vai, agora, né, com esse zoom, infinitesimal aqui, você pode clicar nessa borrachinha que ele vai limpar o filtro também. Beleza. E aí agora você pode até copiar esse filtro e colar para fazer outros. Por exemplo, então eu vou clicar nesse filtro de operador que eu fiz, eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V, e aqui do lado eu posso fazer outro filtro. Então, por exemplo, eu posso filtrar um mês específico clicando aqui no gráfico. Mas não fica tão bom, tá vendo? Lá, dá pra ver que, ó, eu clico em setembro, mas não dá pra ver necessariamente que eu cliquei, eu clico em outubro, ele não tá tão intuitivo assim. Então eu posso clicar, não dá pra diferenciar exatamente o que está selecionado tão bem. Então eu posso colocar um filtro de mês. Então eu posso tirar o operador aqui e eu posso colocar um filtro de mês, ó. Então eu posso pegar a data aqui da produção e pegar da hierarquia de datas, pegar um mês, e ele já vai me permitir filtrar aqui, ó. Então eu quero filtrar os dados do mês de abril. E aí pronto, tanto que agora no gráfico vai até vão sumir os outros meses e ficar só o mês de abril que eu tive aqui 0,3 milhões aqui de peças aprovadas aqui. Disponibilidade, 82% no mês de abril, 99,22% de qualidade. Se eu quiser filtrar março, fevereiro e assim por diante. E eu posso filtrar aqui mais de uma coisa. Então, por exemplo, eu quero filtrar como é que foi a Andressa no mês de janeiro. Então, vou clicar aqui em Andressa, no operador, e mês de janeiro, que ele já vai trazer exatamente os dados aqui para mim. 1.207 peças aprovadas da Andressa no mês de janeiro, 35 rejeitados da Andressa no mês de janeiro, e assim por diante. Eu posso tirar o filtro aqui clicando ou na borrachinha, ou clicando mais uma vez em quem estava selecionado. Beleza. E aí agora, sabe aquela cereja do bolo? Aquele salzinho na comida? Ou tom perro? O que você vai fazer agora? Vamos lá. Eu falei que existe uma diferença entre um dashboard mais amador e um dashboard mais que começa a ter uma cara mais de profissional. E o dashboard que ele começa a ter uma cara mais de profissional, uma das características que você vai ver é, dentro das principais informações que você apresenta, então total aprovado, total rejeitado, horas produtivas, horas paradas, ou seja, dentro dos principais indicadores que você apresenta, muitas vezes você vai ver algum ícone, alguma imagem remetendo àquela informação. Então, por exemplo, total aprovado, de peças aprovadas, você pode botar eventualmente algum ícone de uma máquina produzindo alguma peça. Total rejeitado, você pode colocar algum ícone de uma peça quebrada, rejeitada. Horas produtivas, você pode colocar algum relógio que parece estar passando mais rápido. Horas paradas, algum relógio que pode estar passar mais devagar. Ou seja, você colocar ícones que remetam àquelas informações. Então, o que eu vou fazer? Para conseguir puxar esses ícones, você tem esse site sensacional chamado de flaticon.com. Outro site que eu não vivo sem dos meus projetos aqui no Power BI. flaticon.com. E aqui você pode pesquisar o que você quiser. Então, por exemplo, eu quero aqui, estou fazendo um dashboard de vendas. E eu quero colocar alguma informação ali de receita.
você vai colocar em inglês, revenue, e aí se não souber, pesquisa ali no Google Tradutor ou coisa do tipo, ele vai te dar centenas e centenas e centenas de ícones remetendo àquela informação. Beleza, então, revenue, aí eu quero botar de vendas, então sales. Então, ele vai te dar várias e várias e várias opções aqui. No nosso caso, é de produção. Então, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, manufacture. Beleza. E aí, repara quantas opções ele vai dar aqui pra gente. E aí, de novo, que nem eu falei que eu tô te dando o caminho das pedras aqui dessa parte de design, toma cuidado para não ficar criando... toma cuidado com a parte de consistência do design. Então, lembra que a gente falou de, manter cores que combinem entre si. Então, por exemplo, Lari, você acha que ia fazer sentido no meio do dashboard eu colocar esse negócio coloridão aqui, 3D, não sei o que? Provavelmente não, né? Talvez faria mais sentido eu colocar um desse, mais clean, né? Mais limpinho aqui, vai ficar mais harmônico do que eu colocar. Percebe, cara, tem uns que não vão fazer sentido, um negócio muito desenhado, uma vibe meio 3D e tudo mais. Ó, isso aqui, cara, não vai fazer sentido. Então, pensa só com isso. E aí, outra coisa também, às vezes que eu já vi a galera fazendo, não só colocar um coloridão desse quando não combina, mas combinar. Tipo assim, vou colocar um normal, e outro colorido, e outro preenchido. Então percebe que eles são diferentes, então toma cuidado. Esse aqui, ele tem o que a gente chama de outline, são as bordas que estão preenchidas. Aqui é o interior que está preenchido por dentro. Então, só tomar esse cuidado aqui para também você não acabar misturando. Então, toma cuidado com essa parte estética aqui. Então, por exemplo, eu quero alguma de maquinário. Então, vou pegar alguma peça aqui sendo produzida. Então, vou clicar nela. E aí, se você fizer um login gratuito, você pode trocar a cor. Então, no nosso caso, como é um dashboard escuro, eu quero que o ícone seja branco. Então, vou clicar aqui em editar o ícone. E ele vai pedir para você fazer o login se você não tiver feito. Você vai editar a cor. E o branco, ele vai ser aqui, o canto superior esquerdo. Então, ó, coloquei branco, vou fazer o download, PNG, máxima qualidade, download gratuito. Beleza, e aí você já vai ter aqui, ó, o seu ícone. Então, cliquei no ícone aqui, ele já tem aqui pra mim. E aí você pode fazer isso pra todos. Você pode fazer eventualmente ali pro seu... você pode fazer ali pra aquela parte, pro manufacturer. E aí você pode... A ideia é você fazer isso pra cada um dos seus cartões. Então, total aprovado, total rejeitado, horas produtivas, horas paradas. Então, por exemplo, total rejeitado, eu posso colocar alguma coisa quebrada. Então, aqui no inglês, damaged. Então, aqui, ó, ele vai dar várias opções pra gente. Então, por exemplo, esse aqui já é até bonitinho, só que é 3D. Então, já não faz muito sentido. Porque já foge do padrão ali que a gente pegou. Então, você vai pesquisar por alguma caixa mais quebrada ali, eventualmente que combine, alguma coisa do tipo. E aí, você faz isso pra parte de rejeitado, por exemplo. Você faz alguma coisa para horas produtivas. Então, por exemplo, clock running. Então, sei lá, um relógio rápido, correndo e tal. Beleza. Não vou colocar um negócio infantil também, um sapato ali, nem nada do tipo. Mas, por exemplo, esse aqui que já vai ser um relógio que ele tá dando noção mais de velocidade. Ou horas paradas. Então, sei lá, clock. E aí, sei lá, um relógio como se estivesse dormindo ali. Não um relógio dormindo, mas enfim. Aqui, ó, por exemplo, coloquei clock sleep e ele já colocou esse relógio mais parado, digamos assim. Então, a ideia é você justamente pegar isso para colocar ali dentro. E dentro dos arquivos da aula, eu já disponibilizei os ícones ali. Então, eu tenho total produzido, total rejeitado, total de horas horas produtivas e horas paradas. A gente vai colocar essas imagens lá dentro do nosso Power BI, lembrando isso aqui está dentro dos arquivos da aula. Então, vou clicar aqui na guia Inserir do Power BI para colocar uma imagem. Vou vir aqui em Imagem. E aí, ó, para colocar a imagem, deixa eu só voltar aqui. Vou colocar a imagem. E aí dentro da... Desculpa, colocar a imagem não. Eu vou clicar aqui. E aí para inserir a imagem aqui, eu vou... Desculpa, na verdade eu vou clicar aqui em Inserir. E aí na parte da imagem em si, você vai vir aqui, você vai carregar uma imagem. Então, ó, carregar, você vai procurar. Eu vou carregar a imagem aqui, ó, ícones. Vou colocar, por exemplo, produzido e vou clicar no botão de abrir, beleza? Eu vou colocar aqui total aprovado. E aí coloca aqui para ele caber certinho nas suas informações, para também ficar harmônico, não ficar grande demais, pequeno demais. Show! Então tá lá, nosso total aprovado. Vou fazer a mesma coisa para o total rejeitado. Então, vou colocar uma imagem. E aqui no estilo imagem, eu vou carregar a imagem, eu vou procurar a imagem. Tá aqui, horas, na verdade, quantidade rejeitada. E vou abrir. E aí eu posso até, ó,
para garantir que eu vou seguir um padrão no tamanho das imagens, às vezes eu coloco uma por cima da outra, só para garantir que elas estão do mesmo tamanho, e uma vez que elas estiverem do mesmo tamanho, aí sim eu chego aqui e eu puxo pro lado, que aí eu já sei minimamente que tá mais ou menos do mesmo tamanho aqui, tá meio padronizado. Show! Deixa eu até ajustar um pouquinho. Beleza, e aí você vai adaptando aqui. Então tá lá, total aprovado, tá o total rejeitado. Vou fazer a mesma coisa com horas produtivas e horas paradas. Então, inserir imagem, vou clicar aqui em estilo, imagem e carregar. Beleza. Vou colocar aqui horas produtivas, vou ajustar o tamanho e vou colocar aqui dentro das horas produtivas e a mesma coisa em horas paradas. Então, vou mais uma vez inserir imagem, imagem e vou clicar aqui para procurar. Horas paradas, vou clicar no botão de abrir, dimensiona junto com alguma outra imagem por cima aqui para garantir que está do mesmo tamanho e coloca aqui do lado as horas paradas. Então, me diz, isso aqui dá ou não começa a dar uma cara mais profissional de uma pessoa que se preocupa mais com essa parte de design, que realmente vai começar a chamar um pouco mais a atenção. E cara, de novo, isso é, sem dúvida nenhuma, 50% da importância da visibilidade que o dashboard vai ter. Porque, de novo, metade da importância são as análises, a tomada de decisão que você vai ajudar com tudo isso aqui e, principalmente, a parte estética que isso, cara, não adianta. Algo bonito chama atenção, algo bonito atrai, justamente porque você vai passar muito mais essa noção de profissionalismo. Eu quero saber se vocês gostaram, se vocês curtiram, se os nossos dashboards estão ou não estão começando a ficar com uma cara cada vez mais impressionadora, cada vez mais profissional. Comenta aqui se vocês gostaram, sim ou não, coloca aí no chat, que eu vou dar agora também o código da segunda aula para vocês preencherem e receberem o certificado. Show, Lari? E aí, curtiu ou não curtiu o que a galera tá falando aí no chat, Lari? Curtiram demais, estão comentando aqui, ó, sem parar. Sem parar, excelente. Show, muito bom, amei. Gostaram muito, Alô? Boa. Então, aproveitando que a galera gostou, vamos fazer o seguinte, Lari, vamos colocar na tela o código do certificado da aula 2. Então, Lari, coloca na tela, por favor, o código da aula 2. Então, já tá na tela? Tá na tela, tá na tela. Lari falou que tá na tela o código do certificado da aula 2. O que você vai fazer com esse código? Lembrando, na descrição da aula vai ter um link para você validar a sua presença no certificado. Então, vai ter lá. Deixa eu até abrir aqui, né, Lari? Deixa eu aproveitar para puxar aqui o dado. Vou abrir aqui o YouTube na minha outra tela para mostrar aqui para vocês. Então, beleza. Ó, intensivão. E aí, aqui na descrição da aula, o que vocês vão ter? Vocês vão ter esse link. Então, eu vou clicar no link aqui para abrir para vocês. Deixa eu só carregar, que ele tá demorando um pouquinho mais para carregar. Beleza. Ó, para validar a sua presença. Pronto. Fala aí, Lari. Eu sei, eu tô mostrando a outra, eu tô botando na outra tela só pra não misturar aqui, que eu tava procurando o link. Então tá aqui, certificado, você vai colocar qual aula você quer validar, aula 2, você vai colocar o código da aula, vai colocar o seu e-mail para qual você quer que a gente mande o certificado, o nome que você quer que conste no certificado, valide a presença. Então você já fez isso da aula 1, você vai fazer isso agora da aula 2 e amanhã a gente vai passar o código da aula 3, depois da aula 4 e aí na semana que vem a gente manda para vocês o certificado em PDF dentro do seu e-mail do certificado do Intensivão. Galera, amanhã é a terceira e melhor aula do Intensivão de Power BI, sem sacanagem, porque amanhã a gente vai fazer dashboard com design visual que impressiona, a gente vai aprender sobre gráfico de árvore de hierarquia para fazer qualquer tipo de análise no Power BI, como fazer mini dashboards para detalhar os dados e impressionar os nossos dashboards e muito mais. A aula de amanhã é a melhor aula do Intensivão. Então, eu quero saber, comenta aqui no chat se você vai estar na aula de amanhã. Se sim, comenta aí, eu tô confirmado, ou então não, Alô, não tô confirmado. Eu quero saber, Lara, a galera tá ou não tá confirmada na terceira e melhor aula do Intensivão de Power BI, que a gente vai construir esse dashboard de RH aqui. Sim ou não? Estão confirmadíssimos, comentando muito aqui, ó, maravilhoso, que curso lindo, boa. Ótimo professor. Estão mandando aqui, ó, falando, tá de parabéns, Alô, você ensina muito bem. Vocês que estão de parabéns. E amanhã tem muita gente falando que vai estar aqui, ó, confirmadíssimo. Perfeito, galera. Então, cara, lembrando, você tá aqui dando o seu passo numa jornada de, cara, da maior transformação que você pode ter num curto espaço de tempo aqui com o Intensivão de Power BI. Então, amanhã você tem um encontro marcado comigo, 7h30 da noite aqui, nessa nossa aula. E lembrando, a gente vai mandar o link
da live, tanto lá no grupo do WhatsApp quanto por e-mail para você. Então amanhã, quarta-feira, melhor aula do Intensivão de Power BI, 7h30 da noite. Não perde de jeito nenhum, porque você vai estar cada vez mais próximo de virar uma referência na sua empresa, de conseguir se destacar, de conseguir uma nova vaga, de conseguir virar uma referência, de conseguir ser promovido e, de fato, ser cada vez mais valorizado e reconhecido dentro do mercado. Então, a gente se vê amanhã, 7h30 da noite. Não esquece, a gente tem o nosso encontro marcado. Eu te espero lá amanhã, quarta-feira, na nossa terceira e melhor aula do Intensivão de Power BI. Até amanhã. Fui!